Olá, vamos aqui para o segundo vídeo do nosso FOC, Formação Online de Cultura. E o vídeo de hoje é chamado Gurgel ou da Literatura. Né? Vai ser uma das aulas dialéticas e elas são mais difíceis de fazer, tá? Então eu vou tentar aqui ver o que, é que eu consigo fazer. Eu não planejei, é claro que eu preparo algumas coisinhas, mas eu não articulei exatamente, mas vamos lá. Antes de começar, eu quero falar só um acréscimo para a aula anterior, que é a seguinte. Estou falando de cultura local, né, na aula anterior, e isso não significa que eu goste. Tá? Eu sou predominantemente um otaku. Então, enquanto eu estava preparando matéria da aula, eu estava ouvindo uma música que o YouTube me recomendou de um anime chamado Steins Gate, que não tem absolutamente nada a ver com forró pé de serra ou músicas mais locais. Então, eu estou dizendo isso para dizer que, e o meu jeito, meu estilo também não condiz, né? Esse cabelo não é permitido, inclusive no interior. Meu estilo não condiz com a cultura local, a cultura de onde eu vim. Né? Então, eu sou mais claro. Só que a sua experiência, né, a sua história de vida, ela fica com você. E na medida em que ela fica com você, se você a aceita, se você a reconhece, se você deixa ela aí florescendo dentro de você e gerando ideias, eventualmente a sua curiosidade pode ir aumentando a ponto de conseguir abarcar cada vez mais elementos que você não vai ver mais pelo gosto que você tem hoje. Você vai aprender a ter uma espécie de gosto extra, que não é o seu gosto pessoal, mas é uma espécie de reconhecimento pela sua história que te permite consumir o conteúdo, mas não, vamos dizer, sem exatamente uma identificação total, porque o seu gosto na verdade é outra coisa. Mas nesse processo você vai abrindo a sua história, você vai abrindo o conteúdo, você vai se interessando por mais coisas, e isso vai te dando essa habilidade de pisar no chão, né, de compreender onde é que você está pisando. E é mais ou menos com base nesse tipo de postura que eu falo da minha cultura. Não como alguém que goste, não como alguém que sinta orgulho de ter vivido ali, mas como alguém que reconhece que um pedaço da sua alma está ali e esse pedaço eu posso tentar resgatar e usá-lo para expandir e compreender o meu povo, não só da minha cidade, como também de qualquer outro interior, e inclusive esses recursos que eu uso para entender as cidades, vamos dizer, cidades pequenas, serve também para entender cidades pequenas de outros países. Porque, de certo modo, muita coisa é comum. Esse sistema da fofoca, ela provavelmente é comum, né, que é um sistema de transmissão de informação que é normal, que gera essa regra de medida, do que é certo e errado, etc. Eu creio que isso seja comum, e eu tive alguns depoimentos de outros países que me fizeram partir aceitar esse pressuposto, que provavelmente é comum, dá para reaproveitar. Tá? Então, literalmente, aceitando o seu local, você passa a aceitar o universal. Né? Ele revela o universal. Então, dito isso, vamos para cá. Né? Essa aula, não gosto de chamar de aula, mas já ficou, vai ficar. Ela vai ser dividida em duas partes, já que é a primeira da sessão dialética, né? Então eu quero fazer alguns comentários. O primeiro é essa introdução e o segundo vai ser a primeira aula propriamente dita, que é Gurgel ou da literatura. Então sim, o título está inspirado no nosso, no meu mestre, né, meu professor, que é o Platão. Essa primeira parte é basicamente um comentário geral sobre os diálogos de Platão, e principalmente para dizer por que Aristóteles é um safado filho da puta e por que Platão é meu rei. Né? Vamos lá. O primeiro ponto é entre Platão e Aristóteles. Né? O problema de Aristóteles é que ele utilizou a técnica de Platão e ele sistematizou em tratados. Né? É o que sobrou para a gente, são esses tratados. A gente não sabe, eu não sei, eu não li quase nada, tá? Então eu não sei se de repente, não sei, talvez tenha documentos históricos suficientes para falar que na aula que ele dava ele fazia basicamente a técnica de Platão, não sei. Mas na prática, os documentos que foram legados de Aristóteles já é a técnica aplicada, né, a temas. Então Aristóteles era um curioso, muito curioso, um curioso desgraçado, entendeu? Ele se meteu literalmente com Deus e o mundo. A curiosidade humana, ela consegue ir até os confins do universo e até as profundezas da alma, e ele foi nesses dois espaços, entendeu? É, eu imagino que o que ele mais foi, na verdade, foi o que ele chamaria de físico, ou o que a gente pode chamar hoje de cientista natural, que reúne, vamos dizer, biologia, química e física, só que das três, o que a gente chama hoje de biologia, química e física, só que das três ele foi mais biólogo do que essas outras duas. Né? Então se você pega a obra completa de Aristóteles, né, e a biblioteca que eu frequento tem a versão em inglês da obra completa, vamos dizer, digamos que são 10 volumes. Né? De 10 volumes, 4 são ligados à biologia, questões biológicas.
Um é ligado a questões cuja maior parte das questões, vamos dizer assim, 90% são questões biológicas também. Então, assim, boa parte do trabalho dele foi biologia, só que nesse processo da compreensão da unidade, quando ele tenta dar uma ordem a esses conhecimentos, e já também com base no que Platão foi ensinando para ele, ele começa a meditar sobre o próprio processo de como o ser humano consegue dar essa ordem. Né? Então, ele vai e constrói a sua lógica, né? Uma descrição do funcionamento do processo de ordenação que o ser humano consegue fazer e que, portanto, está também nos objetos. Né? Essa relação entre a capacidade humana, que é o nous, e o objeto e o mundo externo. Então, o Aristóteles ele aplicou as coisas, só que ele não explicou o que é que ele está fazendo, como Platão. Né? E essa é a marca do diálogo de Platão. Eu não sou um grande leitor, tá? Então eu não li muita coisa, mas pelo que eu li até agora, eu consegui ter acesso ao diálogo do Santo Agostinho, que é o De Magistro, o diálogo do... Eu também tenho checado outros, mas não li, assim, não parei para ler, mas eu vi mais ou menos o estilo. Eu também vi do Cícero, né? Foram dois que é uma edição popular, mas serviu bastante. Eu não, acho que é sobre a velhice e tem outro, sobre a amizade, eu acho. A Leibniz tem um diálogo também, que é... Caramba, não lembro o nome. O dele é longo, é a resposta que ele fez a... Noite Odisseia... Ah, meu Deus. Vamos. Novos ensaios sobre o entendimento humano. Ele organiza na forma de um diálogo, né? Ele respondendo ao John Locke. Né? Então, John Locke é inglês, Leibniz é alemão, não sei se ele estava na Alemanha, mas enfim. Ele responde ao John Locke na forma de um diálogo. E deixa eu ver, acho que foram só esses, né? Então vamos lá, Cícero, Agostinho e Leibniz. Os três não são diálogos, tá? No sentido platônico. Né? Por quê? Vamos lá. E é interessante essa comparação porque ela ajuda a perceber melhor o que é um diálogo platônico. O contraste, né? Tem um objeto, se você presta atenção no objeto, ele te revela em si mesmo, sem precisar de outros. Mas o contraste com outras versões, outras maneiras de fazer ele, te permite perceber alguns detalhes que às vezes podem ter passado despercebido na primeira visão. Né? Se você se atenta ao objeto com o máximo de atenção possível, ele vai revelar seus aspectos, mas essa comparação ela ajuda a descrever o fenômeno que você observou ali. Então, por exemplo, vamos pegar aqui os diálogos, né? Cícero, Agostinho e Leibniz, comparando com Platão. E aí já fiz a comparação da Aristóteles com Platão. Aristóteles está fazendo outra coisa, ele está criando tratados, assim, um livro didático. Basicamente, o que Aristóteles está fazendo. Aristóteles está fazendo um livro didático e Platão está fazendo outra coisa, está fazendo um diálogo, conversa. Porém, né, tem um jeito específico de fazer. Esse jeito, ele não foi, na minha interpretação, ele não conseguiu, os outros autores não conseguiram atingir essa técnica do Platão. Né? Então, por exemplo, Cícero, eu acho que foi o que chegou mais perto. Né? Ele percebeu, por exemplo, alguns elementos. Por exemplo, no diálogo de Platão, provavelmente aquele diálogo não aconteceu na vida real. Né? Porque é muito bem organizado, é muito bem estruturado e por exemplo, para mim não é um diálogo exatamente, é um monólogo na verdade. Quem fala mais é Sócrates, ou o personagem que está liderando o diálogo. E o outro é chamado de diálogo porque na verdade tudo que ele está falando, quando a outra pessoa diz é verdade, ou então concordo, ou então é isso mesmo. Quando ele diz isso, pressupõe que ele passou pelo processo de rememorar aquele conteúdo que o Platão está oferecendo, que o diálogo, vamos dizer assim, o locutor está oferecendo. Então, eu creio que é chamado de diálogo mais por isso, né? Porque tem que haver, no interlocutor, tem que haver esse processo de retomar as informações internamente para que ele possa chegar e dizer, é verdade. Entenda? Então, ele não está falando da boca para fora, ele está falando de dentro para fora. Então, realmente, ele concordou daquilo. Então, você vai ter um processo de construção e, claro, o diálogo ele vai ser levado de acordo com o interlocutor, né? O que ele vai colocando ou não, o que ele entende ou o que ele não entende. Às vezes ele não entende alguma coisa, e aí o locutor vai ter que mexer um pouco nas informações para poder chegar e atingir esse interlocutor, mas é muito bem estruturado, é muito planejado, e os personagens são escolhidos a dedo. Né? O próprio nome do diálogo, né, começa com alguém que está ligado àquele tema. Então, é possível que tenha acontecido um diálogo que foi a base, mas eu imagino, por exemplo, Platão parando, né, pegando essa conversa e depois meditando e tentando organizar de uma maneira que fique estruturada.
E tem mais motivos para falar sobre isso, mas vamos voltar. Então, o Cícero ele faz isso também. Então, sei lá, o Diálogo da Amizade. Ele pega dois personagens que são reconhecidos historicamente como sendo grandes amigos, que tiveram, enfim, uma parceria importante, e bota eles dois para dialogar. Então, esse elemento, vamos dizer, poético mesmo da coisa, o Cícero capta. Só que a conversa, ela não segue o modelo platônico. Né? Ela é uma conversa mesmo. O cara chega, não, porque assim, na nossa época foi assim, assada, a vida foi tal, tal. E o outro vai respondendo e a coisa vai acontecendo. Só que é basicamente uma conversa, mas é uma conversa que versa sobre o tema que foi colocado. Bacana, dá pra aprender muita coisa com isso e tal, é bacana. Daí você chega no diálogo do Santo Agostinho, por exemplo. Aí já é outra coisa. Esse que eu tô, né, o De Magistro, né, sobre o professor, ele é... Eu imagino o Santo Agostinho literalmente conversando e alguém transcrevendo. Porque tem muito fio solto. Não é fio solto, mas é... Eu não sei explicar, mas a maneira de conversar, literalmente é um diálogo mesmo, é uma conversa mesmo. Né? O jeito como a coisa está sendo conduzida, ela parece realmente uma conversa. E não é o caso nem de Cícero, nem é o caso de Platão. Ali realmente foi uma coisa artística, intencional. E o caso de Agostinho não. O caso de Agostinho eu acho que realmente foi uma conversa que ele teve com uma pessoa, que eu não lembro o nome. E aí alguém estava lá escutando e registrando em papel, né, o resultado dessa conversa. E aí, claro, essa conversa tem um tema, tem um foco, tem uma direção e, claro, vai ficar dentro desse tema. E aí você pode fazer um retoque depois, tirar umas partes necessárias, mas na prática você tem um registro de uma conversa. É um diálogo, né, literalmente. Quando você chega em Leibniz, aí vixe Maria, misericórdia, aí eu não consegui terminar. É muito interessante, abriu umas ideias boas, mas eu tive parado e não, agora não, depois. Olha, foi a coisa mais chata que eu li na... Olha, eu li coisa chata. Mas diálogo de Leibniz, o diálogo de Platão é um saco. É uma coisa que você fica, meu Deus, eu não quero passar para a página seguinte. Mas é tão interessante, você sente que tem uma coisa tão importante ali que você vai forçando a barra e você consegue ir. E se você for, você tira uma coisa dali. O de Leibniz eu fico, meu Deus, não, me tira daqui, me leva embora. Porque eu não tenho informações sobre a maneira como foi. Infelizmente eu peguei a edição da coordenada pelo Mota Peçanha, né, da brasileira, e ele não explica exatamente o que está acontecendo. Então tem um monte de cochete, que eu não sei o que significa o cochete ali. Pode ser que seja um acréscimo, pode ser que Leibniz não tenha terminado essa obra, foi uma obra póstuma, pegaram várias versões do que ele estava escrevendo e juntaram numa coisa só. Eu não sei o que aconteceu. Essa versão os pensadores é uma bosta. Então eu parei porque eu tenho que ver isso também. Eu tenho que entender o que está acontecendo ali, porque que tem esses cochetes, porque pode ter relevância, pode ser que seja uma versão de acréscimo. Então, por exemplo, o que não tem cochete, eu posso levar a leitura e pensar assim, essa parte sem cochete ela influencia no que se eu tirar e ler o resto, o diálogo sem isso. Né? Então, toda essa coisa não dá para saber porque a edição não fala essas coisas. Que coisa linda e maravilhosa. E é a edição que a gente mais usa nos cursos de filosofia. Tá uma bosta, não explica nada, entendeu? Não é edição, não digo nem edição crítica, eu digo um básico de informação sobre o que está acontecendo. Não tem, o texto já começa, página 1 já é o começo do diálogo, então não dá certo. Quer dizer, prefácio. O prefácio do Leibniz, não o prefácio deles. Então ficou muito ruim, né? Então eu parei, depois eu vou voltar e tentar retomar pelo menos essas informações básicas para eu entender o que está acontecendo ali. Mas em todo caso, é excessivamente longo. São vários livros, inclusive, né? Tudo compila só no volume, claro, né? Mas é vários livros, e é literalmente vários livros, assim. Ele quer pegar o tema, ele vai rodando o tema até... Praticamente ele recompõe o texto do John Locke, eu acho, né? Só que como um diálogo. Você falou assim, assim, assado, não é assim, tem tal coisa, e o Locke responde, não, mas eu acho que tal, não, isso aí é verdade, mas tem tal, você tem que levar em conta. Então ele vai reconstruindo a coisa todinha. Eu digo, olha, Leibniz, meu filho, estilisticamente está horrível, está horrível. Você devia ter feito um livro mesmo, sabe? Um livro respondendo, mas é porque ele quis dizer assim. Ele fala isso no prefácio. Eu gostei de quase tudo que o John Locke falou, eu concordo com quase tudo, então é só algumas coisas que eu acho que a gente deve consertar, e para isso não faz sentido compor um livro, é melhor compor um diálogo, porque daí eu posso ir expondo o que ele tem e eu vou colocando o meu para mostrar como que os dois vão se complementando. E, bom, beleza. Mas enquanto forma, a forma diálogo tá uma bosta. Tá horrível. Mas tudo bem. E o que é o diálogo de Platão? O diálogo de Platão, minha interpretação, tá?
ele é, em primeiro lugar, uma técnica. Ele quer ensinar uma técnica. Essa técnica é a técnica da dialética. É a capacidade de pegar um objeto. Você tem várias. Ah, tem a maiêutica. Tem isso aqui. A maiêutica que é quando você puxa a informação da pessoa e ela chega num ponto de paradoxo. Opa, aqui eu percebi que eu não sei o resto. Eu preciso que alguém me conte o resto. Né? Mas você vai ter, sobretudo, essa coisa da dialética. A dialética vem também de diálogo e ela é basicamente, como Platão coloca, é essa capacidade, né, do ser humano de, vamos dizer, é o que eu vou tentar fazer aqui com vocês, tá? Pelo que eu entendo também. Você pega o pessoal falando sobre literatura, então você vai ter as versões aplicadas do tema literatura, por exemplo. Comentários sobre Crime e Castigo, sobre 1984, sobre a minha experiência com Crime e Castigo, né, que é aqui o Rodrigo Brugel. Você vai ter aplicações, né? Ou seja, tem um objeto de literatura, o pessoal teve contato com a literatura e vai te passar a experiência que eles tiveram com contato com a literatura. Beleza. Outra coisa, né, que não é isto, é você começar a explicar sobre literatura. Então você vai fazer um curso de literatura para explicar, inclusive a história da literatura, etc. Por exemplo, um pouco de história. E outra coisa, você parar e dizer, peraí, mas temos aqui o objeto de literatura, temos aqui as aplicações, temos aqui as explicações sobre o que é, etc. Mas e se eu pegar isso tudo e parar e pensar o que realmente é literatura? Ou seja, eu pego as experiências que já existem na palavra e aí eu vou pensar eu vou usar essa palavra como um mote para organizar essa informação. Basicamente é isso. Então é tipo, uma coisa é, sei lá, você sai pegando um monte de recorte de jornal, por exemplo, ou então você pega começa a baixar um monte de coisa no computador, de coisas que vão te interessando, de memes, de notícias, etc. Digamos que você baixa tudo isso. Daqui a pouco você olha para o computador, ou você olha para os seus recortes de jornais e você vê que tem um bocado de coisa. Você vai parar e vai dizer, peraí, agora tem que organizar essa bagunça, como é que eu organizo? Então você vai criar categorias, vai criar estruturas para tentar dar uma ordem aqui. Né? Então esse processo de dar ordem, ele tem sobretudo, uma das funções dele é permitir que essas várias informações que são colocadas de maneira desordenada na vida possam ser colocadas em confronto uns com as outras. Né? Então, até então, vamos dizer, não sei, eu não vou pensar nisso, mas vamos dizer, no caso, pronto, o Fedro, por exemplo, ele vai falar um monte de coisa, mas vamos falar sobre a retórica, né? A retórica era utilizada daqui para frente, que é tipo, eu vou falar bem, eu tenho que falar bem. Falar bem é assim, assim, assado, tem que fazer isso, aquilo, tá. Daqui a pouco, Platão pega e diz, não, peraí, falar bem para quem? O que é que significa falar bem? Tem que pensar sobre o que é a linguagem, sobre o que é esse público, então você tem que pensar, fazer uma mescla entre a técnica da linguagem e a técnica psicológica. Que aí você, entendendo as duas e mesclando as duas, você forma o que seria essa técnica da retórica. Então, você colocou duas informações que até então não eram vistas como relacionadas entre si, ainda que na prática a pessoa meio que semi-conscientemente tivesse que usar isso. Mas ele não tinha parado para pensar que havia essa relação entre essas duas coisas. Diga-se de passagem, o que o Platão faz aqui no Fedro é herdado pelo Aristóteles. Né? Então, o que acontece no no tratado da retórica do Aristóteles, ele basicamente está fazendo a lição que Platão coloca aqui no Fedro. Ele aplica que o Platão falou aqui, e ele fala, claro, de maneira rápida, ele fala de maneira genérica, sem detalhar, sem expandir o conhecimento. Então essa é mais ou menos a relação de Platão e Aristóteles. Platão explica como que funciona, né? Ele organiza aquelas informações, e para ele ali tá bom, porque ele quer te ensinar a como fazer isto. E Aristóteles não, Aristóteles pega essa explicação e ele vai e aplica, ele coloca todos os conhecimentos que ele tem para preencher esse espaço. Então é tipo assim, Platão mostra a gaveta, Aristóteles preenche a gaveta com conhecimento. Mas sem mostrar como pega a gaveta, você não consegue preencher conhecimento. Então tem essa distinção. Então, para mim, Platão está muito maior do que Aristóteles nesse sentido. Ele é mais urgente do que Aristóteles. Então vamos lá. Então o diálogo de Platão ele vai sempre ser organizado com a intenção de te despertar essa capacidade. Então ele está conversando com a pessoa para que a pessoa aprenda a fazer isso e para que você que está observando o diálogo aprenda a fazer isso também. Então o diálogo é um diálogo que tem que ser feito com você. Você é o interlocutor. É o cara que está lá ouvindo e tem que concordar e dizer, não, realmente é assim ou não é assim, ou não sei. As informações são antigas, né? Algumas coisas do contexto a gente não fica difícil, mas você tem que ter uma ideia mais ou menos geral do que está acontecendo. E daí você vai complementando com a sua experiência de vida para ver se você realmente concorda com aquilo. E se você for realmente refazendo a experiência dentro de você,
você vai ganhar um pouco dessa habilidade. E se você passa a perceber, né, que isso está no diálogo, aí você aprende a ir utilizando aquilo na prática. Vamos lá. Então, essa é mais ou menos a diferença. Né? Platão ele faz para isto. Né? O diálogo está organizado para que você aprenda isso. E os outros diálogos não. Os outros diálogos eles estão falando sobre um tema. Platão não está falando sobre um tema. O diálogo da virtude não é um diálogo sobre a virtude. Esse diálogo, eu não sei qual é o subtítulo dele. Não sei. O diálogo do sofista não é um diálogo do sofista, o diálogo do. Enfim. Ele pega o tema, mas o tema é secundário, terciário em relação ao que ele quer que você aprenda a fazer. O foco dele é que você aprenda a fazer isso. Você aprenda a fazer o que ele está fazendo. Se você aprende a fazer o que ele está fazendo, então você pode aplicar aquilo com o tema, com outras coisas, de acordo com as informações que você vai ter. Então, a questão é essa. Como no diálogo sofista, né, que é sobre o ser, para você aplicar a técnica vai depender dos conhecimentos que você tem. Então, às vezes, você não tem tanto conhecimento, ou às vezes a sua sociedade é diferente da sociedade dele, então claro que fica um pouco diferente. Não muito, mas um pouco. As especificidades você tem que completar, mas com o que você tem, você consegue ordenar. E essa ordenação ela sempre vai ser boa, ainda que a quantidade de informação seja limitada, porque ela é uma ordem, ela permite ver essas coisas em contraste que até então não era possível ver. Né? Contraste não, em relação com as outras, que até então não é possível. Então, se a quantidade de informação que você tem é pouca, mas você fez essa construção, então pronto, ela vai servir de base para as próximas, na medida em que você adquirir mais informações. É só você não se trancar naquilo. Né? Então, você termina e você fala de volta a velha frase de Sócrates, que é só sei que nada sei. Então você se permite adquirir mais informações e mais informações. Daqui a pouco você refaz o processo, né, dialético, e você vai perceber que vai ficar muito parecido com o que você tinha, mas agora vai estar mais detalhado, né, mais bacana, mais próximo do que seja uma verdade real, que a gente não tem como ter, porque a gente não tem como ter todas as informações, mas a gente tem como se aproximar cada vez mais. E a ideia é essa. Né? Então, um segundo ponto antes de entrar no diálogo propriamente dito, né? O diálogo não, nessa proposta dialética daqui, é que tem 3 pontos, né? Quero ver se eu consigo lembrar o terceiro. É que a gente está na época dos sofistas. A gente voltou para a época dos sofistas. E a palavra sofista ela recebeu um grande preconceito, sobretudo por causa de Platão e Aristóteles, mas na verdade ela não é algo ruim. Sofista, né, significa fornecer um conhecimento a partir de pressupostos dados por algum ambiente. Isso não é ruim, isso é necessário, inclusive. Porque, por exemplo, você tem um ambiente poético, um ambiente com as informações básicas, por exemplo, a mitologia, enfim, mitologia. É bom que ela exista, é necessário, mas eventualmente a sociedade vai se tornar mais complexa e você precisa evoluir esse discurso para que ele consiga dar cabo das novas situações. Então você constrói, em cima do discurso poético, o discurso retórico, que é a capacidade de expandir e extrair leis morais, ideias de vivência, leis, enfim, que estejam embasados nesse conhecimento comum que vem desse conhecimento poético, ou que o confirmem, que o reafirmem, que o expandam, né? Sem construir, vamos dizer, sem substituí-lo, né? Mas construindo em cima, e que por sua vez permite que a sociedade se expanda, né? e melhore suas funções, né? Porque agora ela sabe como aplicar aquilo em mais áreas, né? Então, por exemplo, o grande problema, né, entre, por exemplo, você tem a nossa sociedade hoje, ela tem vários grupos, ela é complexa, ela é bagunçada, inclusive. Então você pega, sei lá, um Richard Dawkins e você pega um McGrath, você pega um religioso, vamos pegar de uma maneira mais simples, um religioso e um ateu. O religioso, um católico, um evangélico, por sua vez são dois casos totalmente diferentes, mas vamos pegar de maneira genérica. Um religioso, ele vai ter um católico, um cristão, assim, tá? Ele vai ter seu conhecimento com base em narrativas, em uma forma de sentir que vem, vamos dizer assim, da Bíblia, que vem desse ambiente cristão. E o ateu, não. Provavelmente ele veio desse ambiente cristão, mas ele constrói o ateísmo, inclusive, como negação desse ambiente para a participação de um outro.
provavelmente não nessa sequência, ao contrário, ele participa de outro, daqui a pouco ele acha meios para negar o primeiro. Então ele se constrói em cima disso, e ele vai se construir com base em divulgação científica, em a série Cosmos, aí vai atrás de Carl Sagan, vai atrás de Neil deGrasse Tyson, vai atrás de Michio Kaku, vai atrás de Richard Dawkins, vai atrás de... provavelmente ele vai passa pela escola, de que esses conhecimentos que ele sente que são superiores aos seus pais, aí provavelmente ele consegue entrar na universidade, vai adquirir conhecimento em ciência, e aí vai dar a ele uma sensação de superioridade cada vez maior, que ele vai preenchendo também com esse ambiente de informações. E então esse ambiente de informações ele é a retórica, né? O Richard Dawkins, esses livros assim, está mesclado, né? Porque na prática está sendo formada a imaginação ali, mas de maneira geral a gente pode chamar desses recursos retóricos, assim como a gente pode falar da apologética ou do discurso que tenta defender o cristianismo, como essa retórica construída em cima dessa base poética, a vinda da Bíblia. Então, e tudo isso expande as possibilidades desses mundos, dessas subculturas, né, desses ambientes culturais, que por sua vez, eventualmente eles entram em confronto, seja na figura de dois debatedores, né, oficiais, como Dawkins e McGrath, ou outros aí, seja na figura de duas pessoas mais simples, como dois amigos, né, um que é ateu, outro que é religioso, eles meio que estão tentando ver se conseguem se organizar na amizade, ou pai e filho, e afins. Então, o que está acontecendo são duas pessoas que têm bases imaginativas diferentes, tá? Pode não reconhecer, pode não perceber que isso aconteceu, mas isso aconteceu. Em cima tem um discurso retórico que foi construído também, então eles estão opondo esse discurso retórico, eles não vão conseguir chegar num acordo na prática. Eles podem chegar numa espécie de... Eles podem chegar num acordo, mas não numa compreensão mútua. O acordo é tipo, não, verdade, tem isso, aquilo, e você tem isso, aquilo, então a gente permite uma convivência em comum. Isso não é a dialética, tá? Isso é, vamos dizer, um acordo de convivência. Já que a gente está vivendo no mesmo ambiente, já que a gente se gosta, né? A gente, tem um apelo emocional um ao outro, ou necessidade mesmo de sobrevivência um do outro, então a gente vai chegar num acordo em que você fica no seu lugar, eu fico no meu, a gente tem mais ou menos algumas coisas já ajustadas, e isso é suficiente para que a gente consiga manter essa paz, ou um pouco de paz entre nós. Mas a dialética não é isso. A dialética ela é o processo de retomar as bases imaginativas e aí, por sua vez, compreender os discursos retóricos tal como os lados os entendem. Se você consegue fazer isso, né, ou seja, você pega o ateu e você pega o religioso, então você consegue ter uma base religiosa primeiro. Você consegue ter uma base da Bíblia, por exemplo, para entender o discurso religioso, você consegue ter uma base do conhecimento ateístico para poder ter uma compreensão do discurso retórico, ou discurso ateísta. Você tem esses dois, eventualmente, se você deixa aquilo ficar marinando, né, dentro de você, no banho-maria, aquilo vai revelando certas... Tem um objeto, vamos dizer que o objeto seja a discussão sobre se Deus existe. Então, eventualmente, aquilo vai revelar, né, que aqueles dois discursos, eles são verdadeiros, mas tem que ver qual foi o ponto de vista em relação ao objeto. E aí, aqueles dois discursos, eles passam a ser, vamos dizer assim, transformados em partes desse objeto, mas esse objeto em si, ele revela, às vezes, coisas mais relevantes do que o que foi colocado nos dois. Às vezes não. Mas de maneira geral, sim. Porque cada um tá pegando só um pedacinho da história. Às vezes não conseguem ver nem sequer como é que esses dois pedaços se juntam. E quando eles se juntam, eles revelam mais coisas do que as partes. Entendeu? Porque eles têm que revelar, inclusive, qual foi o processo. Né? Qual é o processo necessário para juntar essas duas coisas. Então, por exemplo, um discurso sobre Deus, vou falar depois, que eu vi até agora, né? A relação entre as causas formais, né, que aristotelicamente é a causa formal e a causa final, e as causas materiais, que é a causa material e a causa eficiente. Né, no discurso, esse primeiro, o discurso religioso, e esse segundo, o discurso ateísta. Isso significa que os dois não estão falando das mesmas coisas. Nunca. Então não faz sentido um debate. Mas, né, é o que a gente tem hoje na discussão pública, é o que vende, só que na prática não é um debate, é uma outra coisa. Só que não foi notado, não foi levado em conta esse fator. Mas vamos voltar para cá. Então, a gente está na época dos sofistas, né? Eu comecei assim. E o que é que isso significa? Significa que foi construído no imaginário, na nossa época, e aí você tem esse momento que o Brasil, o pessoal da esquerda está sentindo que aconteceu uma grande polaridade no Brasil. Na verdade, o que aconteceu foi que a gente tinha um discurso comum, né, homogêneo, vamos dizer, homogêneo não, mas um discurso de autoridade único, e de repente apareceu outro. Mas esse discurso ele foi construído gradualmente, a gente tem essa narrativa, por exemplo, é claro que ele é mais antigo, mas
Essa explosão ela veio dos protestos de junho, que levou ao prolongamento, junho de 2013, tá? Que levou a um prolongamento de protestos, né? A gente estava tendo protesto toda semana, de larga escala, inclusive. E aí veio 2013, 2014, eu acho que aí depois vieram alguns outros protestos no domingo organizado com a MBL, então, a ascensão desse grupo. Mas tudo isso calcado, por exemplo, no mínimo, né, que foi publicado ali por volta de 2013, 2014, foi um boom, né, foi um grande best-seller, e por sua vez já tinha levado a abertura desde a década de 90 com os trabalhos do Olavo. Então, você tem esse processo de uma abertura da possibilidade imaginativa. Então, 2013, 2014, por volta daí, você teve também o surgimento do Brasil Paralelo, né, e outras tentativas de expansão da imaginação, junto também com... eu sei que, na verdade, muita coisa aí é discurso retórico, mas como ele vai entrando na imaginação das pessoas também, tá? Veio várias... sei lá, o Jovem Pan foi crescendo, outras emissoras menores assim foram crescendo também, enfim. Siqueira, então você teve uma espécie de construção de imaginação comum que, por sua vez, eclodiu, né? Ou seja, ganhou uma quantidade crítica de pessoas aderentes e tem gerado os últimos eventos, e gerou essa impressão de polarização, que na verdade ela já existia, ela sempre existiu, mas ela não havia um discurso reconhecível, né? E de repente apareceu. Por que eu estou falando disso? Sim, então o que é trabalhado, né, por exemplo, no caso dos Olavetes, eu chamo de retórica, eu chamo de retórica, eu chamo de sofismo, não como algo negativo, eu digo no sentido de que, por exemplo, tudo que está sendo feito, eu não vou citar o nome de quem eu vou citar aqui, mas está dentro de um universo que foi aberto pelo Olavo. Né? Inclusive, né, de uma maneira geral, a gente está nesse processo, vamos dizer assim, de começar a mexer com literatura, começar a mexer com alta cultura, começar a mexer com a própria expressão alta cultura do Olavo, começar a mexer com a formação de imaginação, do imaginário, e tudo isso está dentro de um contexto, inclusive quando você vê o vídeo do pessoal falando sobre formação do imaginário, eles estão falando de literatura do Dostoiévski, daqui a pouco eles falam de Covid. Pô, Covid, mas... porque o uso concreto na qual essas coisas se encaixaram no nosso contexto foi um uso que foi o Olavo quem trouxe. E esse uso tem a ver com esse processo político que já veio acontecendo, né? O Olavo enxerga uma revolução brasileira que tem se passado já há algumas décadas, na verdade, mais do que isso, mas ela vem eclodindo, né? Mais ou menos desde a década de 90, um pouco antes, a marcha de Deus pela família, etc., a ditadura, tudo mais, essa luta contra o comunismo, etc. Então, dentro desse contexto, né, como a alta cultura ela morreu, e aí isso é um outro assunto, ela morreu, o Olavo trouxe de volta, e trouxe de volta dentro desse contexto. Quer dizer, faz sentido você absorver cultura como parte do processo de compreender, de participar dessa alteração política que está acontecendo no Brasil. Beleza. A questão é que os alunos, né, os Olavetes, da qual eu me incluo, eles também estão falando como participantes desse processo, conscientes ou não. Então, por exemplo, para que eu vou aprender latim? Para que eu vou aprender literatura? Para que eu vou aprender isso aqui? Para que eu vou ler essas coisas em si mesmo? Não faz sentido. O sentido que existe é justamente, se você para pensar assim, seu Zé da esquina, para que ele vai aprender latim? Você chega e diz, não, a latim é importante porque a linguagem, isso aqui, domínio da imaginação, e daí você consegue, se você for realmente botar seu argumento de capa a capa, você vai ver que você vai colocar o latim submetido à imaginação, que está submetido a um processo de aquisição, de libertação da sua imaginação, que está submetido ao combate ao comunismo, que está submetido a uma busca pela salvação pessoal. Isso já está dado no contexto. Então, não faz sentido o latim pelo latim, faz sentido o latim dentro desse contexto, faz sentido a literatura dentro desse contexto, etc. Mas eventualmente você pode parar e dizer, peraí, mas e o latim? E por que é o latim? Para que é o latim? O que é o latim? Ou, no caso, para que é literatura? O que é literatura? Para que serve? Né? Então, eu reconheço também que... tinha um terceiro ponto, já esqueci. Eu reconheço, talvez seja esse, não sei mais. Eu reconheço que é necessário, né, ter um motivo, ter um sentido pessoal. Mas, no meu ponto de vista, tem que ser um sentido que você coloque. Então, esse fator do motivo, ele não era necessário nos diálogos de Platão, na época, porque todo mundo estava lá sabendo o que é que estava fazendo. Então, só uma nota de rodapé. É tão parecido, né, o que a gente, isso é ótimo, tá?
tão parecido com o que a gente está vivendo com a época de Platão, que a gente busca essas coisas também para uma formação moral. Né? Vou aprender literatura para me formar moralmente. Então isso é literalmente o que os sofistas faziam, gente. Isso é muito legal, muito legal. Eu estava vendo esses dias o Instituto Hugo de São Vitor, né? Eu já conhecia, mas eu vi nas palestras. E eu fiquei, porra, exatamente a mesma coisa que eles faziam. Isso é bacana, isso é uma evolução, isso significa que a gente está num nível muito assim, inacreditavelmente maior, entendeu? Quando eu digo assim, o Olavo não conseguiu, não leva o discurso como duplo sentido. Quer dizer, ele conseguiu, ele fez uma coisa que era inacreditável, entendeu? Isso nunca existiu, ainda mais desse jeito, né? Mas então, perdi o fio. Sim, o fator que não tinha na época de Platão era essa questão da motivo. Não tinha o psicológico, a psique, né? A razão individual, a consciência individual. Ela não fazia muito sentido nessa época. Claro que os grandes nomes, os grandes filósofos, eles tinham essa liberdade individual que não tinha a população comum. Mas a gente está num momento de libertação, literalmente. Né? A era da graça, etc. Então, dentro do contexto cristão, foi aberta a possibilidade de perceber a sua própria consciência. Perceber que você tem uma consciência, que você tem uma vontade individual e que ela pode ser, que ela pode te levar para Deus. Né? Você sozinho, né, uma pessoa simples, humilde, pode chegar até Deus. Isso nunca foi possível. Nunca foi possível. Então, nesse contexto, né, entra o motivo. Por quê? Por quê, para quê? Isso não tinha nos diálogos de Platão. Então, se fosse ser refeito hoje, teria que ter um viés psicológico. Teria que ter uma mescla entre a tentativa de te abrir para a técnica e esse quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui, por que eu estou aqui, para que eu estou aqui. E no nosso contexto maior, no contexto cristão, significa a minha formação individual como uma alma que está buscando subir. Esse é o contexto maior. Mas esse é o maior, mas tem os intermediários. Os intermediários é para que isto me serve. Então, quando a gente pensa em literatura, a pergunta vai ser para que me serve. As coisas vai ser para que me serve. Para mim, essa é a maior pergunta. Para que me serve? Não interessa os outros, interessa para mim. Por quê? E aí vai ser também a diferença que eu vou colocar aqui entre esse discurso sofista e o discurso dialético. O que me motivou a criar, inclusive, o FOC, de novo, né, foi esse vídeo do Gugel e mais alguns que eu vi, não dele, de outras pessoas, foi quando eu percebi, porra, a gente tá na época dos sofistas. Sim, quem quiser mais informações sobre essa questão da época poética, a época dos sofistas, a época da dialética, e como que é necessário que existe esse processo, você tem razão na história de Hegel, mas você tem o Tratado de Olavo, dos 4 discursos, né, Aristóteles, numa perspectiva, que vai ter um capítulo que ele vai tratar sobre isso, né, a filosofia aristotélica da cultura, que é justamente falando desse processo histórico que vai acontecendo, o acúmulo de informações e a necessidade de expansão que vai gerando, consequentemente, uma evolução do discurso, uma evolução das possibilidades do discurso. Então, o problema de você falar de função da literatura, apesar de ser importante, né, e todo mundo quer saber, por que sabe a literatura? Por que eu estou fazendo isso? Pra que eu vou ler Crime e Castigo? Pra que eu vou ler 3 volumes, sei lá, uns 6 volumes, eu acho, em busca do ter perdido de Proust? Pra que eu vou ler, sei lá, Sertões, da Pedro da Cunha? Pra que eu vou ler Olavo Bilac? Manuel Bandeira, Drummond? Pra quê? Né? Então, entrando já na segunda parte, né? Todo mundo vai tentar dar uma resposta. Né? Pra que serve a literatura? Pra que eu posso dar literatura na minha vida, etc. E todas essas respostas são importantes, elas são boas, elas servem, só que o que acontece geralmente? Você escuta, né, isso inclusive eu vi no depoimento do Hugo de São Vitor, você escuta, você fica, isso mesmo, eu quero isso, tal, não sei o que, serve pra minha vida, você é um cara foda, você não sei o que, daqui a pouco, vem o dia seguinte, né, você tem que trabalhar, você passa a vida, tal, não sei o que, quando você chega em casa de noite, você olha e você fala, era pra que mesmo que servia, hein? Entendeu? Então, você eventualmente se esquece. Por quê? Porque você tem discurso na cabeça. Você tem que ter o espaço interno aberto. Né? Se você não abriu um buraco dentro de você que só pode ser preenchido por aquele objeto não tem sentido para você. Para você, ele pode ter sentido, mas não para você. Então, o psicológico ele tem que entrar. Né? Não interessa saber para que serve a literatura, interessa saber para que serve a literatura para você. Não é nem para mim, é para você. Se você não sabe para que serve para você, ou seja, tendo a sua vida, o seu dia a dia, as suas necessidades, os seus problemas, suas condições neurológicas,
enfim, suas situações pessoais, onde é que aquilo se encaixa em mim? Para que eu preciso daquilo? Né? Então, por exemplo, eu conheci uma pessoa, né, que ela era aquele padrão, né, de pessoas, né, que é tipo a psicóloga das amigas. Né? Então, ela era a pessoa que as outras recorriam quando estava com problema com o marido, etc e tal. Então ela tinha um acúmulo muito grande de situações sobre a vida humana e ela ficava com aquilo remoendo na cabeça mesmo que ela não quisesse. E ela não sabia o que fazer. Daqui a pouco você chega e diz, olha, literatura você pode usar para isso, aquilo, né? Você pode aprender a remover essas informações de uma maneira mais crítica, mais completa e, inclusive, te ajuda a dar conceitos melhores, inclusive na sua própria vida, porque você vai ter que lidar com esse peso. Daqui a pouco a pessoa faz, ah, entende? Porque agora existe um motivo pessoal para ir atrás. Né? E nesse caso, cada caso vai ser um caso. Né? Em literatura dá para expandir e falar da formação do imaginário, que é uma coisa mais genérica do que literatura, né? do que a função da literatura, mas esse vai ser um tópico à parte. Né? Então eu vou abrir aqui nessa questão sobre a função da literatura, vou tentar abrir para vocês. Eu não planejei exatamente, eu tenho mais ou menos as ideias, eu vou ver o que é que eu consigo fazer com elas. Já que são os primeiros vídeos, eu não vou me dedicar muito não, tá? Eu tenho que ver primeiro se vai dar certo, né? E depois a gente ajusta melhor. Então vamos lá. Em primeiro lugar, eu quero que vocês entendam o seguinte. De tudo que eu falar, não interessa o que eu falar. Interessa você, na sua vida pessoal, buscar a razão para você. Eu só vou mostrar possibilidades de motivo. Mas você tem que achar o seu motivo específico, particular. A sua maneira particular de encaixar na sua vida. Né? Só para expandir um pouco antes de voltar. Por exemplo, todo mundo sabe, né, para que serve o Netflix. Todo mundo sabe para que serve um anime. Todo mundo sabe para que serve um mangá. Ou assistir um filme pirata do torrent. Né? Ou ir pro cinema. Porque o motivo ele é mais fácil de aprender. Né? Você fala em entretenimento, né, você já vai direto para isso. Eu quero me divertir, eu quero passar um tempo legal. Tem várias opções, mas filme, né, uma série Netflix, um desenho, são fáceis, rápidas, acessíveis e, em geral, prazerosas. Que essas coisas são feitas para prazer. Né? E o prazer de hoje. Uma coisa que eu sempre falo é música clássica, você reconhece música clássica se ela for chata. Por quê? Porque não foi feita para o prazer de hoje. Ela foi feita para o prazer um pouco, não tanto, mas um pouco, da época. Não é de hoje. Músicas locais. Né? Por exemplo, uma vez um grande amigo meu, botou pra ouvir um tal de uma música folclórica de não sei da onde. Países nórdicos, essas coisas aí. E eu escutei, eu digo, isso não é música folclórica. Como é que eu tenho certeza? Porque o estilo era divertido, era legal, era emocionante. E aquilo era, vamos dizer, era um remake, né? Um remake? Uma espécie de. Como é que chama? Ele pega o motivo, é o tema folclórico, mas ele transforma aquilo com técnicas do pop moderno, do pop que a gente costuma escutar. Então, na prática, não é a música. Ela tem elementos da música, mas não é. Da mesma maneira que Bum Bum Tam Tam tem pedaço de bar, mas não é bar, obviamente. Então, a mesma coisa, né? O sample que chama. SAMPLE. Você pegou como sample, né? Como motivo, como mote, uma música, no caso folclórica, mas você transformou em outra coisa. Aí quando eu botei pra esse meu amigo escutar uma música folclórica mesmo, inclusive era da Geórgia, né? Uma música folclórica da Geórgia, minha mãe passou na hora, ela ouviu e disse, isso é no Rio Grande do Sul? Porque quando eu fui, não foi nesse dia, foi antes. Quando eu fui ouvir uma vez, ela passou, fui ouvir uma vez, ela passou e disse, isso é do Rio Grande do Sul essa música? E eu fiquei, caramba, é isso, entendeu? Porque é justamente, tipo, a gente tem a mesma raiz, entendeu? O Rio Grande do Sul tem a mesma raiz também. Então, e é chato, né? Eu botei pro meu amigo ouvir e ele ficou assim, porque é chato. Então, músicas locais e músicas clássicas são chatas. E o que é feito para hoje é divertido, porque é feito para ser divertido para hoje. Se você pegar as coisas de hoje, pronto, você pega eu vi ontem um pouco sobre a animação do Homem-Aranha 3D de 2003. Né? Não vende mais, não dá mais certo, porque a gente desenvolveu muito a técnica da animação 3D. Então você olha para cá e você fica, tá ultrapassado, tá chato, isso aqui. Às vezes você fica um pouquinho pela história, você força a barra pelo conteúdo. Mas a técnica não tá boa, não funciona mais. Da mesma maneira, o que é produzido para hoje é para ser divertido para hoje, o que antes não é. Então,
Não me lembro porque eu comecei a falar isso, mas em resumo, sim. Então, o entretenimento, você já sabe o que você vai buscar. Você vai buscar coisas de hoje, porque são mais divertidas. A literatura, você pode até... Tem doido, né, que gosta de literatura. Eu não gosto, tá? Tem doido que gosta, você gosta, tem prazer de ficar vendo essas histórias. Eu acho que é uma pessoa doida. Na minha cabeça é uma pessoa doida. Não sei por que ele gosta. Eu entendo ele gostar, sei lá, de... A menina que roubava livros, né? Porque tem um contexto, tem uma coisa moderna. Tem a Segunda Guerra Mundial, ela tá muito em alta. Então, é um romance meio de amorzinho de criança, não sei o que, você acha fofinho, etc. É fofinho, é lindo, eu li. Né? Harry Potter, tá feito pra hoje. Mas a pessoa parar e dizer, não, vou ler Crime e Castigo. Por diversão. Tudo bem, Crime e Castigo ainda vai, porque tem aquela coisa, né? O assassinato, isso aqui, aquele crime, o cara lá, meio doido, tá andando na rua, tá, tem uma coisa meio emocionante assim, mas é chato mesmo assim. Mas tem essa coisa emocionante, né? Mas você pega, não sei, Guerra e Paz, você pega poesia, você vai ler Pushkin, você vai ler, que é poesia russa, você vai ler Tolstói, Ana Karenina, eu não li, né? Porra, Ana Karenina. Você vai ler Flaubert, Madame Bovary. Minha gente, por que danada você vai gastar tempo com isso? Né? Pra quê? Né? Pra quê? O tempo é ouro, o tempo é dinheiro, então o que você vai fazer ali, entendeu? Não, é entretenimento, você é doido. Eu gosto de uma analogia que é o Yu-Gi-Oh! Né? O Yu-Gi-Oh! É o seguinte, você tem as cartinhas, estão brincando de cartinha. Então você tem um sentido que mantém o Yu-Gi-Oh! Primeiro, né? Que é o faraó, esqueci o nome dele, Yami. Então, tem a disputa de poder, em alguma medida. Né? Mas o Yu-Gi-Oh!, aquelas cartinhas, na verdade, eram monstros aprisionados. Né? Tipo, era a forma de exorcismo que acontecia. E esse exorcismo, por sua vez, era utilizado para a disputa de grandes poderes entre faraós. Entendeu? Então, assim, aquela grande fator de determinado destino de nações, determinado destino espiritual de nações, se tornou um joguinho de cartas. Entendeu? Que, no máximo, tem essa coisa de, eu sou melhor do que você. Numa escala bem menor. A literatura é mais ou menos isso. Ela literalmente, quando a gente fala em catarse, a gente está falando em uma espécie de expurgamento de demônios, expurgamento do mal. Né? E virou assistir série no Netflix. Né? Como é o nome do rapaz? Noah? Não sei. Romancezinho Crepúsculo. Beleza. Crepúsculo é como se fosse um conto de fadas contemporâneo. Né? 50 tons de cinza é a sua transformação. Mas a gente perdeu um pouco o fio do o que é a coisa. Né? Porque misturou demais. Então, a pergunta é, existe um motivo que não seja o lazer para mexer com a literatura? E existe. Então vamos começar a entrar aqui. Vamos lá. Literatura. Né? Primeiro ponto. O que é literatura? Vou fazer uma versão rápida da coisa, não vou fazer um tratado aqui, mas vamos dizer, o que é literatura? Basicamente, ficção. E a ficção, ela se manifesta de duas maneiras básicas, né? A prosa e a poesia. Né? Então, a prosa, ficção em prosa, né? Poesia, ficção em versos, né? De maneira geral. Né? Você pode variar um pouco isso, mas de modo geral, em versos. Se você quer uma maneira mais organizadinha, né? Mais moderna, inclusive, para encaixar as possibilidades que a gente tem hoje, você pode dizer que a ficção ela é uma narrativa, né? Contar uma história. Com foco na história. E a poesia ela é um relato de impressões. Então eu posso ter impressão sobre um sentimento, sobre uma pessoa, sobre uma narrativa. Eu posso contar uma narrativa, mas com a intenção de contar uma impressão, né? E não uma história em si. Né? E assim vai. Né? Relato de impressões, de maneira geral. A epopeia, por exemplo, né? Os Lusíadas, a poesia do Bruno Tolentino, né, que ele faz uma espécie. O Jorge Lima com a invenção do Orfeu, você tem a invenção do Orfeu, com o Jorge Lima, você tem os deuses de hoje não, você tem Imitação do Amanhecer, você tem do Bruno Tolentino, tem também caramba, o do assassino lá, que eu esqueci o nome, Balada do Cárcere, são narrativas. Então você tem uma mescla também, você tem esse meio termo que vai ser uma coisa de contar a narrativa de maneira, o cordel inclusive, contar a narrativa de maneira com versos, mas pelo menos tem esse limite que mas tem versos, então tem um reconhecimento, a diferença entre contar uma história e contar os versos. Beleza,
Agora, a questão é, o que é que eu vou contar? Você pode contar qualquer coisa. Existe, né, as pessoas que vão tentar fazer... Pronto, o matemático, ele pode querer fazer poesia, de repente ele vai fazer poesia que fale de matemática. Eu já vi casos assim, eu não comprei o livro, não posso mostrar para vocês, porque não valia a pena comprar, era caro. Mas tem essas situações, só que elas não estão... São casos específicos, né? Elas valem mais para entender a psique do cara do que propriamente aprender alguma coisa sobre a vida. Mas você pode ter qualquer coisa, qualquer tema. E, além do tema, o conteúdo, você pode... o que a gente chama de arte implica a técnica. Então, não é só o conteúdo, é assim como eu estou mostrando o conteúdo, certo? Então, de cara você tem essas duas modalidades, né, prosa e verso, de maneira genérica, e você tem a relação entre contar e como contar. O que contar e como contar. Então, existe o desenvolvimento do como contar. Né? A história de uma técnica ela é a história das várias possibilidades de uma arte, a história das várias possibilidades de como contar. Né? Porque o conteúdo, para um artista, ele não interessa muito. O que interessa é o como contar. Você aprende uma arte literalmente absorvendo esses comos no processo. E claro, você vai ter que mexer com o quê? Você tem que ler as obras para poder perceber como que elas são feitas, como é que elas foram feitas, qual foi a técnica utilizada. Mas de maneira geral, você vai focar no como. Né? Por exemplo, um pintor, ele vai focar em aprender a técnica da pintura sei lá, com Rembrandt, com Renoir, com Picasso, com o menino que cortou a orelha. Esqueci o nome dele. Ele pode até aprender alguma coisa com Duchamp, né? Com a menina que fez a brasileira que fez a vagina gigante ali na. Meu Deus do céu. Pode, né? Pode aprender. Né? Ele vai olhar aquilo pela técnica. Né? A própria peça dos macaquinhos, que eu nunca assisti, não vou assistir. Mas diz a lenda, né? Que os caras, né? Ficam nu, vão lá e botam os dedos um no fiofó do outro. É quase uma espécie de centopeia humana. Né? Pode ter sido, inclusive, inspirado na centopeia humana, que eu não vou assistir também, que é literalmente uma grande bosta. Mas um fetiche, inclusive, colossal. Mas, do ponto de vista de alguém que seja da área do teatro, ele pode olhar aquilo para pensar nas possibilidades do corpo. Por quê? Porque o corpo é parte constituinte do teatro. Como que o corpo vai se apresentar para o público? Ele vai fazer o quê? Né? Isso é uma das meditações do teatro. Teatro é a meditação do quê? Da narrativa, né? Dos corpos que vão estar ali presentes. E o que é que você vai fazer com isso? Como que eles vão se manifestar? Você pode fazer exageros do gesto, você pode fazer gestos mais sutis, você pode fazer... Enfim, tem toda uma técnica sobre o pensamento do corpo no teatro. Você pode fazer esculturas, né, com as pessoas, elas se juntam e fazem alguma forma, enfim. Então tem a narrativa, você tem os corpos, você tem a iluminação e você tem, por exemplo, a relação com a plateia. Como é que você vai organizar esses elementos? E isso é pensar em compor uma peça. Tá? Então, alguém que estuda teatro, ele pode olhar para os macaquinhos e pensar assim, então essa é uma possibilidade do que dá para ser feito no teatro. Talvez não uma possibilidade boa, mas uma possibilidade. Ele vai começar a pensar sobre outras coisas que possam ser feitas. Sei lá, por exemplo, posso pensar, ao invés disso, posso pensar numa roda de pessoas, não sei, uma ciranda, que por acaso pode ter sido inspirada a partir daquilo, né? Eu pensei na ciranda com o significado, o círculo, bota uma pessoa no meio, aí pensa o símbolo de Deus, né? Que é o círculo com o centro, um círculo no centro, daqui a pouco o pessoal começa a rodar, daqui a pouco cai, enfim. Pode ter sido inspirado disso aí. Inclusive, literalmente foi, eu estou inventando isso agora com base nisso. Então, do ponto de vista do artista, né, ele pensa mais na inspiração possível do que propriamente no conteúdo. Isso vale para qualquer arte, tá? Mas vamos voltar para a nossa literatura. Então, literatura eu poderia falar sobre essas várias, o teatro, enfim, as várias artes específicas, mas eu vou falar só como narrativa de maneira genérica. Qual a importância dessa narrativa? Vamos pensar no conteúdo. Quais os conteúdos? Os conteúdos eles são extremamente variados. E de maneira geral, você pode pensar nos seguintes usos. Tem o uso para conhecer uma pessoa. Né? Então, por exemplo, eu gosto de ler, eu vou ler a poesia da Manuel Bandeira para pensar no Bandeira. Não o Bandeira real, mas porque não me interessa. Mas o Bandeira como um personagem, né? Como se um ser humano ou um personagem que tem uma imaginação que está ali expressa nessa poesia, na obra completa. Né? Então, essa imaginação dele, ela compõe um personagem. Por quê? Porque você não tem como ser outra pessoa. Por mais que, Fernando Pessoa, eu inventei personagens, inventei heterônimos.
Mas a alma do Fernando Pessoa na prática são essa somatória de heterônimos e mais o resto que ele escreveu. Né? E mais o resto que ele poderia ter pensado e não pensou. A partir do que você vai percebendo dessas coisas que ele ofereceu. Né? Não tem como fugir de si mesmo. Você só tem uma presença física no mundo, essa presença física te dá um limite. Por mais que você possa pensar que é 2, 3, 4, 5, 6, 7, mas esses 7 tem que ter uma estrutura, uma regra, que é o seu corpo. Né? Então, sei lá, eu sou baixinho, eu sou moreno, eu sou magro. Então, eu não vou acordar amanhã como alguém alto, branco, de olhos azuis, não sei, gordo. Não vai acontecer. Então, por mais que de repente eu possa ter um surto e começar a pensar, eu posso até pensar que eu sou isso, mas eu não vou ser. Então tem um limite do que eu posso fazer. Enfim, então tem um limite na imaginação, tem um limite nessa obra. Por mais que a pessoa possa fingir que é outro personagem, mas na verdade, na prática, todos os personagens são partes desse conjunto, dessa unidade que é a pessoa, ou o corpo físico dela, né? A presença dela, né? A sua existência, em resumo. Então você pode ler literatura para conhecer uma pessoa, né? Para conhecer um tipo de pessoa. E aí dessa pessoa você aprende a conhecer pessoas. Né? Você aprende a utilizar aquele modelo para pensar em outras. E eu não estou pensando agora no conteúdo do Bandeira, estou pensando no Bandeira mesmo. Então, se você pega uma da Bandeira para fazer isso, você vai ver uma alma linda, uma alma fofíssima. Assim. Uma alma de uma criança, na verdade. Uma alma inocente, uma alma pura. Pura, né? Tem safadeza, mas é aquela safadeza brasileira, entendeu? Aquela safadeza que você olha e você fala, adolescente de 11 anos, entendeu? Uma coisa não faz mal a ninguém e tal. É fofinho. E conhecer pessoas, né? E aí, esse uso, ele é mais se você gosta de conhecer pessoas, né? Eu gosto de conhecer pessoas, então, né? Essa é uma pessoa que eu posso conhecer. Né? Se você não gosta de conhecer pessoas, provavelmente esse uso não vai ter tanta relevância para você. Mas é um uso possível e é um uso muito bom. Eu gosto muito de conhecer pessoas, né? Então, a obra poética de uma pessoa pode servir, a ficção dela pode servir, o diário, né, pode servir. Eu estou aqui com um do Brenan, eu consegui emprestado na biblioteca. O do Brenan é engraçado porque na página 1 você vê claramente que ele está montando um personagem. Não é a voz dele, é a voz de um personagem que ele está criando, que é Francisco Brenan, pintor na época, que depois vai virar escultor, etc. Então é um personagem, não é a pessoa real, mas na prática a pessoa real não interessa. A literatura em geral, as narrativas, né, da Netflix, da qualquer coisa, elas não são compostas dos momentos que a pessoa vai cagar, não são compostas dos momentos que ela vai tomar banho, não é composta no momento que ela está comendo comida. Ela tem sentido nas coisas. Ela é uma narrativa com começo, meio e fim, com a intenção de contar alguma coisa, e só interessa as partes que vão ajudar a contar essa coisa. Então você não vai ter, mesmo uma biografia, ela tem recortes. Né? Os recortes com base no que, no que se quer contar, e claro, nos documentos do que você tem acesso. Então biografias, diários, pegar a obra poética de uma pessoa, pegar a obra de uma pessoa. Então, sei lá, você pode ler Dostoiévski para conhecer Dostoiévski. Não o Dostoiévski real, mas a imaginação de Dostoiévski. O que ele está pensando? Qual é a maneira que ele está enxergando o mundo? E isso vai te abrir, inclusive, para meios de enxergar o mundo. Sobretudo quando você pega pessoas com uma vivência rica. Né? Aí vai entrando um pouco na imaginação, eu não quero entrar aqui, mas só para dar um por cima, de modo geral, a gente não consegue conceber a vida dos outros. Né? E vai acontecer mil vezes, cada vez mais. O fato, como a sociedade está cada vez mais complexa, acontece, por exemplo, aconteceu recentemente o caso de um dublador foi atacado, porque o Guilherme Briggs foi atacado porque ele não quis dublar o que os fãs queriam que fosse dublado. E aí os fãs, tá horrível, todo mundo gosta do Guilherme Briggs nessa parte do pessoal nerd, começaram a atacar, metade do público começou a atacar, porque parecia errado. Você não tá fazendo sacanagem, etc. Por quê? Porque os dubladores brasileiros sempre foram conhecidos e reconhecidos pela sua alta taxa de mudança no roteiro. No roteiro não, nas falas. Eles adaptam as falas para ficar uma coisa brasileira. Né? Acho que chama localização essas coisas, esse ato. Eles são reconhecidos por isso. Então, quando um dublador de renome, e que foi conhecido por isso também, olha, eles não vou fazer, então metade do sonho fica revoltado. Só que a questão que não se sabe é todo o processo que está por trás do processo de dublagem. Né? E isso não é dado, você tem que conhecer. E aí você vai ter um vídeo do Wendel Bezerra, que é o dublador do Goku, muito conhecido também, que vai dizer assim, olha, vocês não conhecem como é o processo lá dentro. Vocês não sabem que boa parte das coisas a gente não pode escolher. Né? Quem escolhe é as empresas que estão ligadas, né? As empresas sucessivas, né? A de dublagem,
o diretor de dublagem, a empresa de dublagem e a empresa dona da obra na qual a gente está fazendo a dublagem. A gente não tem essa autoridade toda. Então depende das permissões de cima para baixo. Isso não é conhecido. Então, consequentemente, vai gerando essas coisas. Você não sabe a vida que eu vivi, você não sabe quais situações que eu passei para poder tomar as decisões que eu tomei. Né? Isso é regra geral. E a imaginação, ela vai ser o meio. Lembrando que eu estou entrando no tópico, não é o foco aqui. Ela é o meio de permitir isso. Então, conhecer vidas, né, vai te permitir ter uma visão dessas escolhas que a gente tem que fazer, dessas possibilidades de vida que a gente vai tomando, o bandeira principalmente, né, de maneira genérica, e que te permite aprender a ter uma espécie de compaixão geral. Tipo, você não sabe por que, é que ele fez isso, mas você sabe que ele é uma pessoa, em geral, boa, você sabe que ele gosta de fazer brincadeira, provavelmente tem um motivo para ele não ter feito dessa vez. Então você já fica preparado para perceber que aquela pessoa pode ter um conjunto ali por trás de informações que você não tem acesso. Mas você aprende a aceitar essas informações. E até diálogo, não, por que você não fez? Não, porque tem isso, aquilo, e você recebe, beleza, entendi. Né? Como a internet demonstra, né, a gente não tem muito isso. O que tem é a simpatia. Eu tenho simpatia por ele, então eu vou deixar passar. Eu não tenho simpatia, não tenho mais simpatia, porque isso pra mim era mais importante do que a simpatia que eu tenho por ele, então eu vou atacar. Né? E isso acontece várias vezes, em várias situações diferentes. Um dia desse eu vi o caso de garçom. Né? Dê a gorjeta, etc. Aí vem os outros e falam, não, mas você não... Você recebe o salário, pra que eu vou dar gorjeta? Não precisa, etc. Eu tô gastando o meu dinheiro. E aí os que foram garçom vão dizer, não, mas você não sabe o quanto a gente recebe, o quanto é sofrido, etc, etc, tá. E sempre é assim. Outro caso também, telemarketing. Porra, hoje em dia a gente reconhece mais a situação do telemarketing, mas antigamente eles eram muito maltratados. E já é uma vivência muito triste. Ser maltratado piora mais ainda. Então hoje, como tem muita gente no telemarketing, né, que é um dos empregos que está gerando, como o Uber, então o pessoal já sabe, já diz, realmente eu tratava de telemarketing muito mal. Mas quando eu estava lá na experiência, eu vi que a coisa realmente era mais difícil. Então a convivência, né, conhecer pessoas, permite expandir a sua imaginação, não só para o tema, mas aprender e fazer esse salto de imaginativo, de confiança. Tipo, peraí, tem um motivo aqui que eu não sei, talvez eu devesse ter um pouco mais de calma na hora de tratar com essa pessoa, porque ela pode ter coisas que eu não sei, eu não consigo entender, eu não conheço, talvez eu não conheça nunca, mas eu estou julgando antes de conhecer. Né? Então, esse salto da imaginação, o salto para a confiança, na verdade. Então, esse é um motivo, conhecer pessoas. Então, eu estou aqui no nível biográfico, né? O conteúdo para falar de biografia, não está falando do mundo ainda, está falando de si mesmo, né? As impressões, é mais poética ou diário das biografias. Tem obras que só tem isso de valor, na verdade, não tem mais nada. Quer dizer, eu tenho um livro aqui, de poesia, noturno, alguma coisa, comprei por causa do nome, pensei que ia ser uma coisa musical, e é a história de um senhor que está muito orgulhoso da vida que ele viveu, não é funcionário público não, é um funcionário público de alta patente, vamos dizer assim. E ele tá agradecendo, minha vida foi linda, a vida foi maravilhosa, que bom, agradeço. A cada poema é agradecendo alguém, agradeço a minha mulher, agradeço as minhas filhas, agradeço aos meus amigos, agradeço. Fofo, né? Beleza. Agora sim, inclusive no quesito de conhecer pessoas, eu não conheci nada dele. Conheci que ele tá agradecendo pessoas, eu não sei nem porquê, pode ser até por um motivo besta. Não é agradecer do fundo do coração, é só para poder as pessoas ficarem ainda mais agradecidas com a presença dele, né? E, enfim, eu não sei. Né? Porque não tem drama, não tem narrativa, não tem uma história, tem só um agradecimento. Então não valeu de nada, gastei meu tempo. Então tem isso nesse sentido pessoal, essa seria a má literatura, porque ele não está falando de nada. Não tem drama, não tem história, não tem significado. Você está indo um senhorzinho que está feliz pela vida que ele viveu. Ele, beleza. Não sei que vida é essa, não sei que problemas aconteceram, não sei quem é você, não sei nada. Então quem vai ler esse livro? Talvez a família, a pessoa que ele agradeceu, né? Porque ele força a ler, né? Pô, agradeci você não vai ler não. Então, agora o prefácio é tipo, grande escritor natalense, que eu nem li, mas eu sei porque ele é uma pessoa boa. Obviamente, você nem leu. Meu Deus. Mas assim, a coisas locais tem muito disso, né? Já que a convivência, você vai ter que encarar o cara no dia seguinte, você não pode criticar, né? Você fica com medo de criticar, então você fala fofo. Pelo menos essa ideia denunciou isso, nem li. Mas enfim, então tem um motivo de uso para conhecer pessoas, né? Agora vamos evoluir um pouco. O segundo uso, né, que eu acho mais comum, mais interessante, é conhecer maneiras de viver, né? ou questões sociológicas, de maneira geral. Então, por exemplo,
Esse uso está muito mais enfático hoje. Ele sempre teve presente, sempre foi um dos temas, um dos modos, seja como razão principal, seja como razão secundária. Né? Você pode usar a epopeia de Homero, de Virgílio, para pensar um pouco sobre a vida, né, do que acontecia na sociedade grega, etc. Questões e tal, mas não era foco, exatamente. Né? Mas tem. Né? Então, hoje, né, a gente perdeu. A gente não pensa mais no uso biográfico, né, que era um dos modos principais da poesia. Não faz mais tanto sentido. Então a gente usa no uso sociológico, porque tem toda a tradição marxista, etc. Aconteceu a literatura proletária, você teve Jorge Amado, você teve. Não sei, mas tem uma trajetória. E isso. Aqui no Nordeste teve também a literatura que foi mais ou menos engajada, né, em sentido sociológico. Você tem. Mas eles usam técnica também, mas só para falar como esse uso possível. Né, João Cabral, José Lins do Rego, o próprio Graciliano Ramos, apesar que o Graciliano Ramos ele já tem uma coisa a mais, né? Ele quer tratar de algo a mais, não só de questões sociológicas. Eu sei, eu vi, não consegui terminar de ler porque faz mal, mas eu estava lendo Frei Beto, né? Aqui em casa minha mãe tem um livro, O Vencedor dele, e ele é bem sociológico, assim, para mostrar a podridão da classe média alta, ou da elite. Mas assim, o estilo do Frei Beto, ele consegue fazer uma coisa que eu nunca vi sendo feita. Né? Dizem que o grande escritor é aquele que consegue fazer um fato banal revelar seu significado mais profundo, mais espiritual. Né? Eu acho que foi no Diário de Dostoiévski, que foi publicado com o prefácio do Shakespeare, tem um trecho lá que ele fala assim: no fato mais banal, né, existe mais coisas do que 10 Shakespeare são capazes de extrair. Ele usa esse mote. Quando você pega Frei Beto, ele consegue fazer o oposto. É igualmente um talento, entendeu? Mas um talento do mal. Ele consegue pegar um fato absurdamente alto espiritualmente e transformar na coisa mais banal do mundo. Ele destrói totalmente a sua imaginação religiosa. É uma coisa incrível. Eu não vou citar nenhum exemplo, mas eu lendo, eu não acredito que esse cara tá fazendo isso, bicho. Então, além de falar de questões sociológicas, ele está rebaixando também, está deseducando imaginativamente. Né? Então não vale muito a pena ler, mas tem muitos outros sendo produzidos, é porque eu não lembro o nome das pessoas. Aqui na cidade eu conheço algumas pessoas que produzem isso, mas para outros exemplos, que está dentro desse tema, só que vamos especializar um pouco, você pega o que eu mostrei ontem, né, o História do Sertão, que são histórias narrativas que o cara vai coletando sobre a vivência dele mesmo no sertão. Então já está essa mescla biográfica com o uso sociológico. Você tem os sertões, né, de Euclides da Cunha, que também vai ter essa mescla, também tem uma forma, tem um sentido no conjunto, tem um valor poético, mas a princípio é uma descrição sobre fatos sociológicos vividos. Né? Então também tem essa mescla um pouco do psicológico. Vou trazer esse aqui para cá para ficar mais fácil. Você tem também esse aqui que eu tenho, Alda Maria da Silva, Sua História de Vida, que é um modelo, é um cordelzinho, né, para contar a história dessa professora. Né? Então, de novo, é biográfico, mas tem a intenção sociológica de registrar um pouco de tendências de uma época. Né? É curto, mas é bem interessante para mim, né, que é da minha região. Então, mas o uso sociológico geralmente vai ser mais realmente aplicado, mostrar problemas da sociedade. Então tem aqui, vamos fazer uma distinção. Né? Hoje a gente está pensando muito em questão de por grupos específicos. Né? Então a literatura sociológica antes, ela focaria, no século XX no caso, focaria em classes sociais, pensando economicamente, né? O pobre e o rico. Então geralmente você vai ter a descrição do pobre, como Jorge Amado, né? No Capitães de Areia. Ou você vai ter uma descrição do rico, para tentar criticar, como o caso do Frei Beto. Mas a gente tem mais, né? Então você tem, por exemplo, tem o livro de poesias A Unha, né, dessa professora que eu tive, que ela não é dela, obviamente, ela juntou umas 20 professoras para compor poemas, né? A Unha, ou seja, vai ser feminino, unha pintada, etc. E são poemas muito... Dizem-me com quem andas. Né? Eu vou ler normal, mas você tem que ler isso aqui com um tom bem. Uma mulher toda empombadinha, né? Lendo isso aqui com um sotaque bem. Mas enfim. Chegou da maior fé, toda arrumadinha, cheirosinha, tão bonitinha, parece até que nem. Ops. A palavra tem cloaca, a palavra tem cara, parece inocente, só que não.
Tem genital, idade, gênero, cor, classe social, cheiro, um lugar onde estica as pernas, a palavra tem frente e verso, trepa e sai de cima ou fica no muro quando lhe convém. A palavra tem unhas e dentes, pega, mata e come as afinidades, etc. Deixa eu pegar outro aqui que eu acho. Eu não li esse livro todo porque não preciso dizer porquê. Chama Abuso, esse poema. Mas, vamos lá. Também só anda toda coberta, parece até uma freira, não usa nenhum batom, os cabelos das pernas dão uma trança, só pode ser uma crente, parece uma tábua, é batidinha, coitada. E aqueles cabelos, é uma relaxada, mal amanhada, um jaburu, não sai de casa, quem vai querer? Aí o próximo, a estrofe. Também com decote desse, olha o tamanho da saia, veste leggings sem calcinha, senta de perna aberta, é uma vadia, escruviteando no meio do mundo, é uma oferecida, muito sambada, batida que só ela, vive roçando nele. Essa lambisgoia, casada e anda sozinha, uma andorinha. Também quer o quê? Então, aqui, né, para você pegando esse poema, tirando um pouquinho o nojo que talvez você sinta, você vai ter uma descrição, né, primeiro, uma visão feminina sobre a própria mulher, né, são mulheres falando de mulheres. Segundo, o julgamento da mulher para outras mulheres. Né. E aí você tem os contrastes, né, as duas visões. Né. Ou seja, está querendo dizer o seguinte: mesmo se você for muito arrumado, muito não sei que lado lá, como é? Esqueci. Como é a expressão? Linda, recatada e do lar. Bela, recatada e do lar. Se você for bela, recatada e do lar, você vai ser criticada. Se você for mais liberta, mais livre, você vai ser criticada também. Então, para dizer assim, as mulheres elas vão criticar umas às outras independente do motivo. Elas estão marcadas já com isso. E aí dá uma amostra, né, de visões, né, de como essa mulher se comporta e como esse comportamento é julgado. Então aqui não é um uso pessoal, apesar de que vem de uma motivação pessoal, ela está descrevendo a experiência dela, só que aqui você tem um uso mais geral, né, a experiência da mulher. Então, provavelmente tem um bocado de livros desse mesmo estilo, só que para gays, provavelmente vai ter outros vários livros desse estilo, só que para negros. Negro quando caga na saída, caga na entrada, caga na saída, deve ter livro para contar poema com essas frases, por exemplo. Vai voltar a ter, né, para pobres, vai ter as interdisciplinaridades, né, quando junta somatória, vai ter para gordos, e vai ter quando junta a somatória como é que chama? Esqueci. Quando junta esses vários problemas numa pessoa só. A pessoa, ela é gorda, negra, pobre e anã. Ganhou na loteria dos privilégios, entendeu? Então ela vai ter motivo aqui para reclamar até não sei o que mais. Então isso permite que você conheça, né, classes, né, de pessoas, né, e como que essas classes, sobretudo no caso as que estejam engajadas nesse discurso, e está muito comum estar engajado nesse discurso, tá? Porque ele é predominante, né, na TV, na escola, na universidade. Então não tem como fugir, né, de conhecer esses discursos. Então esses discursos não estão retratados. Então ele é uma modalidade de literatura sociológica, né, contemporânea. Né. Ou seja, para os de hoje. Você não vai pegar, não vai fazer sentido se você pensar isso para aplicar no século XX, para aplicar no século XIX. Não faz sentido isso. Faz sentido só de maneira genérica. As mulheres julgam umas às outras, julgam mesmo. Por quê? Porque competição tem mulheres umas com as outras pelos homens. Né? Isso é natural, isso acontece, etc. Isso sempre teve, qualquer ambiente tem, e é isso. Mas o conteúdo específico é específico demais. Né? A literatura sociológica ela tem data marcada. Né? Só que você pode voltar quando você quer compreender a época. Então são datadas, mas por isso mesmo permite conhecer a época. E da época você pode generalizar e expandir para conhecer outras épocas por contraste. Então se você pega... aqui eu tenho duas épocas. Né? Essa História do Sertão é uma época, essa aqui já é outra. Então eu posso adquirir um conhecimento dessa época do sertão, depois eu adquiro um conhecimento dessa época contemporânea. Quando eu contraste as duas, eu tenho uma medida do que realmente aconteceu nesse processo. Ou eu posso pegar essas duas e comparar com a época grega. Eu vou ter agora uma outra vivência, mas tudo que eu tiro daqui, eu aproveito lá. Tudo que eu tiro de lá, eu aproveito aqui. Como eu falei, vídeo sobre a questão local, vídeo anterior, dá para aproveitar esse conhecimento. Por quê? Porque a nossa memória, a nossa inteligência, ela não prende o conhecimento de uma coisa, ela reaproveita de imediato as coisas. Então esse reaproveitamento você nunca entra neutro nas coisas, você já entra com todo esse conhecimento que você tem e ele vai sendo reaproveitado como analogias, né? Você vai juntando as informações e elas vão conseguindo te dar essa medida.
Mas é bom fazer esse processo dialético. Dizer, opa, peraí, isto aqui é daqui, isto aqui é daqui, isto aqui é daqui, enfim. E aí você vai separando de volta e percebendo as diferenças. Né? Não mais só as semelhanças, que é o mais comum de acontecer. Então, para além da descrição sociológica, né, eu falei da descrição, a questão biográfica, a questão sociológica. Então, a gente saiu do eu falando de mim, agora eu estou falando de uma classe, de uma sociedade, agora eu estou falando de uma coisa a mais. Qual o próximo uso da literatura? Além do entretenimento. Pode mesclar com entretenimento, mas é pouco provável, mas é uma possibilidade. Então, o próximo uso, além do conhece o indivíduo, conhece sujeitos, inclusive, conhecendo sujeitos, você pode se conhecer. Quanto mais você conhece biografias, mais você pode perceber a sua biografia. Sobretudo uma biografia bem colocada, como a do Bandeira, uma obra que tem uma coisa organizada, como a do Dostoiévski, como a do Machado de Assis. Isso te permite ter cada vez melhor uma visão individual. Né? Quem sou eu? Qual é a forma da minha biografia? E ela existe. A sua biografia ela existe. A forma da sua biografia também existe, mas ela implica você entender como captar unidade biográfica. Então você lê com a intenção biográfica vai permitir que você perceba a sua própria biografia, ou seja, qual é a sua vocação, o sentido da sua vida, o que é que você está fazendo aqui, para que você veio, para onde você vai, quais são os elementos mais importantes da sua vida, etc. Tudo isso vai ser aberto para você na proporção em que você aprenda a perceber biografias. O próximo uso é o uso espiritual. Quando eu digo espiritual, eu digo o seguinte: já não interessa mais contar só sobre uma sociedade. Eu vou ter que falar um pouco da sociedade porque eu tenho que falar para um público, eu tenho que puxar informações de um ambiente. Eu fui criado num ambiente, eu não posso evitar falar do ambiente em alguma medida. Eu não posso, por exemplo, eu nunca fui na China, então não posso contar um enredo na China. Vai ficar brega, ruim. Pronto, aqui em Natal tem um cara que escreveu um livro sobre Havana, né, a capital da Cuba. Ele nunca foi em Havana, então o que é que ele faz? Ele não conta de Havana, ele está contando outra coisa. Por sinal, 100% idealizado, né? Imaginado sem nenhum critério de realidade. Então, obviamente, o livro é uma bosta. Mas vamos lá. O terceiro uso é o uso espiritual. E aqui tem que ter cuidado porque vai ter quase que eu fui pro próximo. O uso espiritual significa o seguinte. Aqui eu tô falando... Porra, esqueci de falar isso no começo. Aqui eu tô falando de situações humanas. Situações humanas é o objeto, né, no caso da literatura. Sobretudo da ficção. Vivências humanas. Né? Dentro dessas vivências humanas você pode escrever pessoas, né, classes ou tendências sociais e agora espirituais. O que é espirituais? Existem, tá? E não vai ser o tema daqui, mas existem bem e mal objetivo. Quem não é o Lavete vai ficar em choque. Não tem isso. Tem. Isso não quer dizer que a gente consiga ter uma visão plena disso. Mas tem. E é possível abrir a imaginação para reconhecer isto. Assim como pela absorção de pessoas, né, de vidas humanas, eu consigo expandir minha imaginação para perceber que existe um conjunto de informações ali que eu não conheço, mas que tem ali, e que justifica a ação daquela pessoa, e que eu posso aprender a ter confiança nisso e agir melhor com aquela pessoa. Também é mais ou menos essa mesma relação com o bem e o mal. Ele existe, ele está ali por trás. Você não tem como conhecer, mas ele alimenta o que você conhece e a sua confiança. Se você confia nele, ele alimenta o seu conhecimento. Ele te dá uma medida melhor do que é o bem e o mal concreto. Mas ele existe, ele está ali por trás. Esse processo vamos dizer, de descobrir o bem e o mal e outras coisas, inclusive para entender Platão, para entender as ideias de Platão, para entender Aristóteles, em suma, o desenvolvimento da sua inteligência para captar as ideias abstratas, ele precisa passar por um processo. Né? Você precisa passar por um processo. Esse processo ele vai sendo relatado. Ele pode ser relatado e é melhor que ele seja relatado de maneira imaginativa. Porque a imaginação, primeiro, o fator da literatura, ele vai impregnar na sua imaginação. Eu estou contando uma história. É mais fácil você guardar a história na sua imaginação do que você guardar informações técnicas de um tratado, com vários termos técnicos, etc. A imagem é mais fácil de guardar. Né? Então, frequentemente, muitos autores eles vão utilizar do espaço da contação de histórias para contar historinhas específicas para retratar coisas a mais. Então, ele não está focando em tratar de questões sociológicas, ainda que possam aparecer, mas elas são secundárias. O objetivo principal do autor, ou seja, sua intenção principal, é contar algo do funcionamento ou das questões abstratas, ou, e aí são os que eu considero melhores,
sobre o funcionamento da inteligência. Como é que você faz para desenvolver sua inteligência para captar essas questões abstratas? Então, exemplo de quem trata de questões abstratas é o Ariano Suassuna, né, o Santa e a Porca, o Auto da Compadecida, são obras com esse intuito. Ele adapta, né, obras clássicas, isso aqui é adaptado do Plauto, o Auto da Compadecida é adaptado do Gil Vicente, né, o Alto da Barca do Inferno. Ele adapta para um modelo sociológico mais contemporâneo, mas na prática ele não está tratando prioritariamente de questões sociológicas, ele está tratando prioritariamente de questões espirituais. No caso, o bem e o mal de maneira aplicada. No caso do Santo e a Porca, é a questão do quanto que a avareza pode te fechar para o amor daqueles ao seu redor. E no caso do Alta Compadecida é a questão da redenção individual, que é um dos temas principais, e como que você descobre de volta, né, o seu coração, que você perde no meio do caminho por causa da vida cotidiana. Né? Então ele tenta mostrar um pouco disso. Atenção, o filme da Globo, a versão da Globo não está boa, tá? Tem coisas que foi feito errado lá, enfim, é melhor ler a peça. Tá? Uma pessoa que tentou tratar mais especificamente de onde está esse ponto na inteligência humana que consegue revelar essas questões abstratas, mas sobretudo pelo bem e o mal, foi Dostoiévski. Então, você tem Diário do Subsolo, que é a relação de como que o mal encarna. O Dostoiévski ele focou em 2 pontos, né? Como que o mal encarna e como que o bem consegue expurgar o mal, né, de um sujeito. Né? Esse é o tema, por exemplo, de Crime e Castigo. Outra pessoa que tratou disso, né, foi o Jorge Bernard, um caso mais maior, Dante, Divina Comédia. A Divina Comédia é o tratado sobre o funcionamento da inteligência de maneira imaginativa, pela imaginação, contando os erros e a moral, né? Os erros morais que vão fechar a sua inteligência para perceber as questões abstratas, as questões mais altas. É o caso maior. Mas a gente pode usar, por exemplo, Bernanos. E Bernanos já vai entrando numa nova categoria, que é o Bernanos. Ele tem uma técnica. Ele inventa uma técnica para contar a história. Isso aqui é sobre o Sol de Satã. Para contar a história de uma maneira para revelar como as ações, por mais banais que pareçam, elas abrem caminhos de vida que podem te levar para a salvação concreta na vida, dar certo na vida, ou para a destruição também concreta na vida. O Olavo ele cita o Wilbur Selby Jr., que é o cara que fez Requiem for a Dream. Se você assistir Requiem for a Dream, precisa nem ler o livro, também não li. Mas se você assistir o filme, ele tem isso, e de uma maneira muito mais, em casos muito mais graves e extremos do que os casos do Bernanos. O Bernanos é tipo casos de uma cidadezinha pequena, e o Selby Jr. é casos de urbanos, né, graves. Então você vê no filme os momentos em que os personagens eles estão tomando as decisões erradas. Eu devia contar isso pra minha mãe, eu não vou contar. Eu tenho vergonha, eu tô com medo, etc. Não conta e dá uma merda. A mãe, eu devia contar isso pro meu filho, eu não devia estar tomando isso aqui vai dar problema, mas só um. E dá uma merda colossal. Assim, é um negócio que você fica, meu Deus, não. Até o fim você fica esperando que vá dar certo e dá errado. Spoiler. Mas então, esses autores, eles precisam mexer com a técnica já. Porque você tem que pensar em como contar para revelar este aspecto. Você não quer só contar uma narrativa de começo, meio e fim para contar uma tragédia. Você quer ensinar a pessoa a perceber as situações específicas que vão te levar para aquilo. Dostoiévski faz isso com a questão do bem e do mal, mas ele não foca, não é muito na técnica. Tem, obviamente, o como contar sempre está presente, mas ele não enfatiza, né, com tanta ênfase quanto o Bernanos ou o Bessab Jr. Tá. E aí a gente entra na próxima categoria. Então, categoria da biografia, categoria sociológica, categoria espiritual, para revelar essas coisas. Tecnicamente, os diálogos de Platão você pode encaixar aí também. Mas a última categoria é da técnica por si mesma. Então, sobretudo do século XX para cá, né, a técnica por si mesma passou a ser muito enfatizada. Então, eu posso dar 2 exemplos. Né? Vestido de Noiva, do Nelson Rodrigues, que é um teatro inovador, né, assim, e Lavoura Arcaica, do Radon Nassar, que inclusive ganhou o prêmio Camões, eu acho, de melhor livro, etc. Eu, particularmente, acho um saco, mas tem a técnica. Né? O foco foi a técnica e isso ele fez. Então, o Radon Nassar é aquele cara que não usa ponto final, só usa vírgula, ponto e vírgula, etc. Porque ele quer dar um ritmo. Né? O ponto final é só no final do capítulo, para dizer que tem algum.
mas ele quer dar um ritmo, ele quer que você pegue um ritmo de leitura, que é um ritmo que tem a intenção de ser seduzente, porque a história tem a ver com romance, tem a ver com uma sedução proibida. Então, eu vou ler aqui só um pedacinho para vocês terem ideia. Os olhos no teto, a nudez dentro do quarto. Róseo, azul ou violáceo, o quarto é inviolável. O quarto é individual, é um mundo. Quarto, catedral, onde nos intervalos de angústia se colhe, de um áspero caule, na palma da mão, a rosa branca do desespero, pois entre os objetos que o quarto consagra estão primeiro os objetos do corpo. E aí vai continuar. Estava deitado no assoalho do meu quarto, uma velha pensão interiorana, quando meu irmão chegou para me levar de volta. E aí vai. Acho que ele vai. Só isso aqui. Minha mão é pouco antes da dinâmica e em dura disciplina percorria vagarosa a pele molhada do meu corpo. Dura disciplina, vocês sabem o que ele está fazendo, né? Então, ele vai sugerir imagens, né? Ele sugere possibilidades. Então, a gente chama isso de prosa poética. Né? Uma das técnicas que mais foram enfatizadas no final do século XX. E o Vestido de Noiva é um teatro e ele fez uma brincadeira teatral. Ele fez, se eu não estou enganado, o palco ele divide em 3 partes, né? E cada parte vai representar alguma coisa. Um palco é a realidade, outro palco é o delírio, outro palco é o passado. Né? Então, os personagens vão ter que pular de um palco para outro para representar o momento de acordo com a sequência da peça, e tudo isso vai se juntar no final com uma coisa coerente. Então, isso é a ênfase na técnica. A técnica, ela pode ser usada em si mesma, ou ela, vamos dizer, porque eu quero treinar a técnica, quero exercitar a técnica, ou ela pode ser, no fim das contas, um recurso para revelar aspectos da experiência humana que até então você não prestava atenção, porque não tinha sido colocado junto. Então, o Vestido de Noiva não é uma coisa meio psicologia do século XX, né? Meio breguinha, mas tem essa coisa, você perceber essa passagem do pensamento, a lembrança e a presença real da pessoa. Ele tenta mostrar como que essas 3 coisas vão se articulando, só que achei meio chato, meio brega, não agregou muito não. Mas a do Bernanou, por exemplo, a animação, os jogos japoneses eles usam muito da técnica e dá para aproveitar muita coisa. Né? Você tem, por exemplo, o Higurashi, né, que é um anime, e ele faz uso da ideia do memory card, né, do videogame, né, para mostrar como que uma história que começa, tem começo, meio fim, termina, e ao terminar volta para o começo para mostrar uma nova possibilidade da história. E nisso ele vai juntando essas possibilidades para mostrar como que uma pessoa ela pode ser ter várias versões diferentes de si mesma. Como que uma pessoa pode ser boa ou má, ou por motivos, né, que estão dentro dessa mesma história, dessa mesma raiz da pessoa. Mas vai depender de acordo com as circunstâncias, de acordo com uma escolha ou outra que ela vai fazer. Então ele usa esse recurso de reiniciar a história várias vezes para mostrar aspectos diferentes dessas pessoas. Então isso é uma coisa que não dá para fazer antes, exatamente. A gente pode tentar adaptar, né, pegar uma cena aqui que mostra um lado, pegar outra cena que mostra outro, mas não tem o mesmo poder, né, dessa técnica que ele inventou, certo? Então você vai ter esses usos, né? Eu não consigo pensar em nenhum outro aqui, né? A técnica, né, ela serve para você aprender a perceber a técnica, né? Esses que têm um excesso, exagero na técnica, permite que você aprenda a perceber nos casos mais simples, né? Então, o uso pessoal vai servir para, vamos dizer, esse conhecimento biográfico, essa abertura da imaginação para perceber a biografia e o que está por trás das pessoas e de si mesmo, perceber a sua biografia. Esse uso sociológico serve para você conhecer a sociedade e comparar as sociedades e disso ter uma visão também mais abrangente, inclusive dessa compaixão para com as pessoas individuais e consigo mesmo, porque você também é fruto do meio em alguma medida, né? Então esse meio ele vai ser relatado nessas questões sociológicas. A espiritual vai revelar como subir a sua inteligência, né? como você entende o bem e o mal no sentido mais abrangente, que por sua vez, quanto mais alto, né, mais você consegue entender de volta as anteriores, né? Então a espiritual, quanto mais você consuma dela, quanto mais você compreenda, né, do que ela está falando, mais a sociológica ganha sentido, mais a individual ganha sentido. Por quê? É pela ascensão da inteligência, que é o que esse terceiro tipo vai fazer com você, que você consegue compreender e encaixar as questões sociológicas, relacioná-las com as outras, relacionar, por exemplo, a cidade, comparar com outras cidades, com outras épocas, etc. Tudo isso requer um desenvolvimento da inteligência, que são esse terceiro tipo de obra que vai te dar. Tá? E, por sua vez, compreender também a sua biografia, a biografia dos outros como conjunto, como unidade, na qual você só conhece os pedaços, mas na qual você vai aprender a imaginar, perceber pela imaginação que existe um conjunto ali. E que você pode ter uma visão, antevisão desse conjunto. Né? Então, biográfico, sociológico, espiritual, técnico. Né? A técnica, por sua vez, ela é o recurso que permite pensar nessas 3 anteriores. Né? A técnica vai permitir pensar sobre a própria arte em si. Né? Como que ela
funciona, como que a maneira de contar vai mudar o que você vai conseguir enxergar da coisa. Então abre a sua imaginação para perceber, inclusive, isso, como que as coisas podem revelar aspectos, né, entre si de acordo com a maneira de contar. Isso vai ser fundamental, sobretudo porque para você conhecer a sua biografia, você tem que contar a sua vida. Então a maneira de contar a sua vida, você aprende a perceber, se você aprende a perceber a técnica, né? E assim sucessivamente. Então você tem esses 4 usos principais. Aí o mais importante que eu falei não é o uso geral que eu estou falando, mas é como que você encaixa isso na sua vida, né? Geralmente você tem, para os usos mais individuais, esses usos de maneira geral vão se encaixar dentro do quadro do seguinte: eu quero conhecer a mim mesmo, eu quero conhecer os outros, eu quero ter compaixão pelos outros, eu quero conhecer a minha história, eu quero conhecer a minha vida, eu quero conhecer quem sou eu quero conhecer. Você grita com a pessoa, daqui a pouco você fica com pena dela porque você percebeu que você fez uma besteira, e você começa a pensar, mas por que eu fiz isso? Quem sou eu? Quem é essa pessoa? E nesses espaços você vai encaixar nessas obras. E aí, quais obras, né? Então, vale a pena você conhecer quais obras existem, quais são os temas. A gente não tem uma forma de você chegar mais facilmente a essas obras para saber quais obras você deveria ler. Você tem que procurar pessoas que conheçam as obras para te recomendar mais especificamente para a questão específica que você quer, né? Às vezes você fez um mal a uma pessoa que você se arrependeu depois. Então, talvez um crime e castigo possa te ajudar, né? Às vezes você está numa situação de entrada numa tragédia colossal, você percebe que está entrando, daqui a pouco você assiste Requiem for a Dream, você lê o Jorge Bernanou, e aquilo abre a sua imaginação para perceber de longe. Opa, estou aqui no enredo parecido com aquele, estou passando por uma desgraça e isso vai dar merda e eu quero evitar isso. Então, ou outra pessoa que você conhece está passando por aquilo, né? A compaixão, ela permite abrir esse espaço dentro de você para que você consiga receber outra pessoa que está precisando de ajuda também, etc. Então, esses usos vão ser mais usos pessoais, né? E aí no meio, e aí junto com isso, tem o fator de que, de algum modo, a literatura também entretém. Mas se você vai só pelo entretenimento, ela vai perder para o entretenimento que seja mais focado só nisso, né? Ou seja, a literatura ela tem que entreter, mas ela também vai servir para contar essas coisas, né? Esses fatores que eu coloquei. Então ela vai dividir seu espaço com isso. E o entretenimento não tanto, né? O Netflix, etc., ele quer mesmo te entreter. Então ele ganha. Então você tem que abrir espaço em você. Você tem que viver a vida, você tem que sentir a vida, você tem que passar pelas situações da vida a ponto de que elas despertem a sua curiosidade para querer conhecer esse tipo de coisa. Se você se desperta para conhecer esse tipo de coisa, o uso da literatura vai se abrir para você naturalmente, sem que você precise ver mais 10 vídeos do Rodrigo Gel, mais 20 vídeos do Instituto Barbarema, mais outros vídeos do Instituto Hugo de São Vitor, etc. Que é ótimo ver, não estou dizendo que é ruim não. Estou dizendo que você veja e use esse momento de inspiração para perceber em você, né, para tomar gosto pela coisa, pelo objeto. Qual é o objeto central da literatura? Situações humanas. Então tomar gosto por pessoas, em primeiro lugar. Se você tomar gosto por pessoas, você vai sofrer com elas, você vai sorrir com elas e você vai querer conhecê-las, né? E querer conhecê-las vai te abrir para essa gama de situações que você vai querer dar ordem na sua cabeça. Essa ordem ela vai vir pela literatura, que é o grande tratado sobre as situações humanas, né? Então, tinha mais alguma coisa? Acho que esqueci. Sim, a poesia. A poesia ela vai passar por essas mesmas utilidades, mas ela é majoritariamente técnica. Ela é o modo de contar. Então, se você lê um livro de poesias sem pensar no como está sendo contado, você não está lendo um livro de poesias, porque o como vale mais do que o que. Então, eu falei do uso sociológico, né? Eu vou ajustar um pouquinho esse uso sociológico, porque a poesia, ela acaba, como ela foca muito no como, ela acaba dando um depoimento mais marcado de época, das épocas, não do povo, mas das épocas, né? Da tendências de um povo, sim, mas de um momento histórico específico. Por exemplo, a gente teve o parnasianismo, que foi um momento, literalmente na época de higienização do Brasil, né? Higienização do Brasil. Então o Brasil estava limpando as suas ruas, organizando as suas ruas para ficar uma coisa mais bonita, mais para inglês ver. Isso foi a nível nacional, tá? Essa tendência. Eu não vou reclamar, assim, sinceramente, se eu visse como era antes, eu ia dizer que foi bom que isso aconteceu. Você nunca viu uma pessoa cuspindo dentro de casa com, sabe, aquele catarro cheio de podre, assim, com goma de cigarro, não, aquela... Porque os cigarros antes eram feitos, né, pegando o tabaco, né, colocando uma folhinha, aí você dobra e aí você vai e fuma. Então você não tem um filtro do cigarro. Então aquela coisa do tabaco preto, que eu esqueci como é que chama,
vai ficar aqui na sua boca, você junta aquele catarro bem antigo, assim, junta com um monte de saliva que tá na boca, junta com essa cor preta do bicho, você junta, faz um, puxa tudo, aí você vai, costa assim com todo o gosto no chão, que era de cimento, então não tem problema cuspir. E aí você fica aquela bolota assim, toda no chão. E isso foi higienização, isso foi tirado, tá? Os hábitos, mas a minha mãe pra frente, por exemplo, não tinha mais isso. Por quê? Porque passou por um processo de higienização da sociedade. Então, o parnasianismo, né, o foco no soneto, na rima, a rima rica em particular, representa esse período, né, de limpeza, de educação também, tá? Nos dois sentidos, né? Escola em sentido de higiene, que estava se expandindo no Brasil na época. Mas, eventualmente, o soneto já estava muito em voga há muito tempo, né, literalmente século XIII. Então, aqui no Nordeste, por exemplo, você teve uma revolta contra o soneto. Né? Então, você tem João Cabral que tenta fazer uma coisa que não seja melódica, tenta fazer uma poesia seca. Né? Você tem. Veio o movimento moderno, né? Que tentou quebrar com a rima, mas não tem como quebrar com a técnica. Porque a poesia, mais que a literatura, ela é mais o como do que o que. Então, o que aconteceu foi uma variação maior das técnicas possíveis, mas todas elas estão dentro de um mesmo contexto, que é acabar com a melodia antiga, né? Acabar com a melodia clássica, a do soneto. Cada um vai ter um jeito, né? Alguns vão mais longe, outros renovam mesmo a coisa, de uma maneira original, né? Que é difícil porque quando você tenta ser sempre quebrar com a regra, né? Então você não sabe qual é a regra, você não sabe que regra vira, quebra a regra, vira regra. Então não tem mais uma forma de medir as coisas. Mas existe. Tem alguns que realmente souberam inovar a coisa, renovar a coisa e construir uma continuação da técnica no tempo. E, enfim. A técnica não se perdeu, né? A tradição literária ela não exatamente sumiu, mas ela meio que se silenciou muito mais. Antes, no século XX, você teve um momento em que o Brasil estava discutindo, né? Tem uma cultura que estava acontecendo, uma discussão entre os grandes nomes, intelectuais, etc. E essa discussão ela sumiu. Né? Não vem ao caso de falar sobre isso aqui, mas o ponto é, sumiu. Mas a técnica em si ela não morre exatamente. Ela pode ser renascida como Olavo, por assim dizer, renasceu, né? A filosofia no Brasil. Isso acontece. Então, a poesia ela vai ter os mesmos usos da literatura, só que uma ênfase muito maior em como contar, no quarto uso, que é o uso da técnica. Então você tem que ler poesia, assim como ouvir música clássica, pensando qual é a técnica que está aqui, qual é o tipo de técnica que está sendo usada aqui. E aí você pega o Olavo Bilac, você pega o soneto, nem sempre é um soneto, às vezes tem uma variação. Você pega a Jorge Lima, já tem outra proposta, você tem uma tendência de ser uma coisa de multicultura, né, juntar as várias culturas num só modelo, num só epopeia, uma coisa bem brasileira, contando uma história. Você pega o que não é normal para a época, você pega o Manuel Bandeira, ele pensa também nessa coisa das várias formas, todas elas num tom brasileiro, muito enfatizado. Você pega o Drummond, você tem que ver no Drummond essa coisa da quebra com a técnica, mas ao mesmo tempo ele está mantendo uma forma. Como é esse pensamento dessa forma? O que é que ela revela da época, da pessoa Drummond, da época, das tendências do pensamento, da tendência da inteligência. Por quê? Toda a produção humana ela parte do mesmo centro, que é a capacidade humana de ter conhecimento. Então, tudo o que a gente vive, em tudo que a gente vive, a gente boia dentro da humanidade. Né? A gente boia dentro da história, a gente boia dentro da ciência, a gente boia dentro do conhecimento, a gente boia dentro desse universo que é humano, é construído artificialmente. Então, a gente viver na história com H maiúsculo é viver dentro de uma construção humana. A gente não está vivendo na história no sentido de... Não faz sentido falar em história com H maiúsculo sem ser um processo humano, literalmente. Você está relatando a história dos animais, porque tecnicamente os animais não têm história. No máximo você pode pensar na evolução das espécies, mas as espécies não é o processo dos animais em si mesmos, é um processo aleatório que vai acontecendo. Não é o caso da história humana. A história humana é um processo humano. Então, tudo no qual a gente vive, todo o conhecimento que a gente tem, ele é humano. Ele vem da mesma fonte e, portanto, e por causa disso eu imagino, ele é categorizável em épocas, em momentos, em tendências e nos objetos para o qual ele se debruça. Então, a técnica da poesia, eu não acho que ela seja um avanço para frente,
ela é, ao contrário, um centro onde suas várias possibilidades se revelam. E cada uma se especializa para servir para alguma coisa. Então, a técnica moderna, ela serve, por exemplo, para representar a rebeldia contra a forma, ou o desejo da liberdade humana. Enquanto que a técnica clássica, o soneto, por exemplo, aí serve para representar o solene, o belo, a beleza. Então você não consegue fazer um soneto com uma linguagem muito popular. Você tem que adaptar, porque o próprio tamanho dele requer certas escolhas linguísticas, etc. E a tendência dele, né, a marca que ele deixou na história. E o cordel, por exemplo, é uma forma popular com a intenção de contar histórias sobre o povo e sobre o sonho do povo, o sonho mais alto da população do povo, né? Mais alto e mais baixo, o céu e o inferno popular. Então as formas elas vão se acumulando, elas vão sendo criadas ou especializadas, né? Vamos dizer assim, eu crio uma nova que serve melhor para contar tal coisa. Dante criou uma forma especializada do soneto para contar mistérios do céu e do inferno. Então a terça rima. Então a terça rima você pode dizer que é uma espécie de especialização do soneto de Petrarca. Então assumiu esse espaço particular para isto. Então o máximo que a gente pode dizer do avanço na história é a especialização de certas formas, mas na prática todas elas entram dentro desse conjunto que é a técnica, a habilidade, e que ela, por sua vez, você pode escolher qualquer uma dessas técnicas para contar melhor aquilo que você quer contar, para as ênfases que você quer contar. Então você vai olhar para a técnica dessa maneira, né? Como um grande legado que conta das escolhas de uma pessoa e generalizando essa pessoa, das escolhas de uma época, das escolhas do espírito da época também, por contraste com as outras técnicas. Né? Então, não é só para ser artista que você vai fazer isso. Você pode fazer isso para ter uma compreensão cada vez mais abrangente do espírito humano, vamos dizer assim, né? Que é o ambiente no qual nós estamos imersos, inevitavelmente. Né? Tudo no qual a gente vive é humano. E mesmo que você largue tudo e vá para a floresta, você não tem como largar toda a sua existência passada. E estar na floresta é uma escolha humana. Largar o ambiente humano para ir para a floresta e viver lá sozinho, como ermitão, é uma escolha humana. Tem um motivo, tem um jeito de e o jeito que você vai viver lá, você vai ter que se adaptar. Tudo isso é uma escolha humana. Então, não tem como fugir, né, de ser humano. Né? Então, em última instância, essa é a última posse que a gente pode fazer com a literatura. E a poesia vai ser melhor para isso, né, do que a literatura, porque a literatura ela foca menos na técnica, então ela revela menos isso, apesar que ela revela também. Né, e o melhor uso da literatura que você faz é se você fizer buscar um motivo pessoal para entrar nessa jornada dessas coisas, que pode ser a sua formação pessoal, seu desejo de conhecer a vida, desejo de conhecer os outros, desejo de conhecer sobre a sociedade, outras possibilidades de vida. Pode ser até no sentido de fofoca. Quer fofoca? Você pega fofoca. Não. Fofoca pode ser para compreender uma pessoa, tipo, quer compreender o Olavo. Eu vou ter que mexer com a literatura para poder ter, porque a alma dele é complexa demais. Né? Então, para compreender uma pessoa complexa, para compreender você mesmo, para compreender uma pessoa que você ama e você quer entender e não consegue, isso acaba sendo sempre ligado a pessoas, né? Não tem como evitar muito isso. E mistérios. Né? Então, eu quero estudar a cultura de outro país. Vai mexer com literatura ou com as outras artes. Porque é isso que vai te dar o sentimento, né? A maneira de sentir daquele povo. Né? Isso já está na imaginação, mas é só para dar uma mostra. Não tem como evitar isso. Se você pega uma religião de outro país, de outra tendência que não é a sua, né? Budismo, hinduísmo, não é religião, mas você pega o taoísmo, você pega outras tendências de pensamento, se você não se imerge em alguma medida com a estética daquele país, você está, na verdade, pegando a estética do seu país e preenchendo ela com um conhecimento que não vai, os dois não se batem, né? Você não sabe nem a relação de uma coisa com a outra, e você fica meio doidão, sem perceber. Eu não vou contar a experiência que eu tive sobre isso, mas que isso é para outra história, outra conversa. Conhecer outras culturas, né? Você precisa passar por esse processo, senão você vai achar que é tudo igual, e não é tudo igual, tá? Tem uma diferença brutal, a diferença sempre é importante. Tem uma língua parecida, mas tem diferença também, você tem que aprender a perceber os dois. Conhecer sobre as mulheres, conhecer sobre os homens, conhecer sobre as pessoas, etc. As classes, né? Melhorar sua convivência, enfim, esses usos. Aí tem os usos
particulares da maneira como está sendo contada. Então, eu quero ler literatura para melhorar meu vocabulário, melhorar minha expressão. Isso está no como. Né? Melhorar vocabulário, expressão, não sei, os conhecimentos parciais que vão ser mostrados ali, né, de acordo com o tema, tipo, eu posso pegar a Bernanou porque eu quero conhecer sobre a igreja, algumas palavras da igreja. Você vai pegar o Bernanou e vai falar vários nomes de objetos da igreja, etc. Cada um, de acordo com o seu tema, vai falar várias coisas. A literatura de viagens, né, você vai falar, quero conhecer sobre o Brasil do século XIX, as coisas, os objetos da época, tendências, etc. Você vai pegar as literaturas de viagens para o Brasil, né? Debré, que é a pintura, mas dá para dar uma ideia de como é que eram os objetos, e assim sucessivamente. Então, dentro do processo de narrar as situações humanas, narrar histórias humanas, você vai ter esses objetos que estão as histórias também que podem ter interesse para você. Em todo caso, como eu falei, o uso, no fim das contas, é você com você. Você tem que parar e dizer, para que isso me serve? E aí você pode usar os vídeos dos outros para ver possibilidades, e ver o que as pessoas estão usando, e você vai e usa para você. Outros usos você pode dizer, inclusive, assim, eu quero literatura para ensinar para as pessoas literatura, beleza? Quero literatura para me vestir com essa cultura, né? Eu quero ser uma pessoa culta, né? Me apresentar como alguém culto, etc. Pode ser também. Então, quer dizer, nos usos pessoais tem vários, mas o objeto ele oferece essas tendências de uso que eu falei, né? Dessas, você vai pensar na sua maneira particular de usar. Né? Então, de volta ao do Gurgel, né? O Gurgel ou da literatura. Eu comecei, né, com o Rodrigo Gurgel, mas como vocês viram, o foco não é o Gurgel, né? O foco é o tema que eu tentei abrir e o Gurgel representa esse tema. Então eu estou falando isso para dizer que, se vocês querem saber mais sobre literatura, vocês vão atrás do Rodrigo Gurgel. O Bruno Tolentino, ele falou esses dias, eu gostei bastante. Ele chegou a começar a fazer um espécie de seminário, só que não deu certo. Porque ele morreu, mataram o coitado do Bruno. Então tem as aulas do Bruno Tolentino que são muito boas, né? Ele era um poeta de altíssimo nível. Tem poucas, mas tem. Então, os depoimentos do Bruno, a obra do Bruno serve também para entender a própria poesia, né? O que é uma poesia, ele fala sobre isso também. Sim, na poesia você vai ter os usos da língua, né? Os usos mais particulares da língua. Né? As tendências, assim como tem as piadas, assim como tem, isso é uma aula particular que eu vou falar com vocês, mas assim como tem as piadas, assim como tem os trocadilhos, que são particulares da língua, né? Não tem como você passar o trocadilho de uma língua para outra, porque são as formações de palavras são diferentes, o som das palavras é diferente. Existe a poesia. Né? A poesia, nesse sentido, ela é uma construção de relações entre palavras. Né? Então, você aprende a ver certas ideias que até então você não via juntas, você passa a ver, e a motivação dessas ideias, às vezes, é simplesmente a tentativa de rimar, mas significa que está embutido na língua, esses usos possíveis, que a poesia, sobretudo, vai revelar. Eu vou falar, tem uma aula específica sobre isso, então também não abri aqui, eu esqueci também. Mas tem esse uso também, e o Bruno Tolentino ele enfatiza muito esse uso. E vale a pena conhecer. Né? Então, o Bruno, o Rodrigo Gurgel é hoje o que o Olavo queria que o Bruno fosse. Infelizmente o Bruno morreu, mas temos o Rodrigo Gurgel, ele tem os seminários, ele tem trabalhos sobre crítica literária, 3 volumes já, reavaliando a nossa literatura, né, com um olhar mais contemporâneo, com os dados contemporâneos que a gente tem acesso, históricos, etc., que não tinha antes. Então ele está fazendo reavaliação da literatura, né, e enfim, só para dar um comentário, você vai ter também as obras, né, que chamaram mais atenção para um país, para um povo, e que decidiram certas tendências de escolhas de um país. Né? Então, por exemplo, Sertões de Euclides da Cunha é uma dessas obras. Né? Ele marcou toda a visão que o Nordeste tem de si mesmo. Então você pode ler com essa intenção de conhecer o que é essa imagem do Nordeste, o que é esse povo, né, que passou a ser definido por esse livro. Com esses livros centrais de uma história, de um povo, eles vão te dar acesso à compreensão do que veio depois, né? E em qual história a gente está vivendo. O Nordeste está vivendo a história dos sertões, até hoje, né? Continua essa história, que ficou marcada por causa dos sertões. O ser humano influenciando o processo humano de história. Então, o Rodrigo Gurgel, né, é um nome que ele é um Olavete, né? Ele está com o Olavete 2012, ele é a pessoa que eu sei assim, mais indicada para falar sobre isso, né? Sobre a técnica específica, essa aqui é o Paulo Cantarelli. Tem também, para casos específicos, de melhor uso da linguagem. Você tem o caso do Rafa Falcon, mas de literatura de maneira mais ampla, você tem o Rodrigo Gurgel, que eu não sei a especialidade dele, mas eu acho que ele é formado em letras, né? Ele é especializado nessa área de crítica literária, e ele pode dar muitas dicas, muitos insights
sobre a literatura, como usar, e ele treina também o estilo, né? Treina a técnica da escrita, então vale a pena conhecer o trabalho dele. E, como eu falei, eu coloquei como, nome, como sofista, mas não no sentido negativo, só no sentido de que eu vou pegar o que ele está falando, vou pegar as tendências na qual ele representa para expandir aqui para mostrar para vocês. Não dá para fazer na forma de diálogo, literalmente, porque vocês já estão aqui, mas eu posso mostrar, né? Expor, e daí lembrar vocês que a parte fundamental é vocês com vocês mesmos. Né? Se pensar assim, tem uma técnica que você usou aqui para mostrar para nós? Tem. A técnica é justamente essa passagem do pessoal para o sociológico, para o espiritual, para a técnica. Né? Essas 4 categorias, elas não são só para a literatura, tá? Eu uso elas como categorias genéricas, gerais, para classificar outras coisas que eu vou vendo, né? Ligado à produção humana, em geral. Então, se você pensa assim, o que é que você está ilustrando? Qual é a técnica que você está ilustrando nisso aqui? Basicamente é essa. Eu vou utilizando outras de acordo com a necessidade específica, mas essa é a técnica central, que é o esqueleto, né, do que eu fiz aqui com vocês. Né? Então, se você. Não, o objeto de literatura não me interessa. Então pense nessa técnica. O que é que significa essa passagem entre o indivíduo, a sociedade, o espírito e a técnica? Que revela, por sua vez, a humanidade com H maiúsculo. A característica humana fundamental, né, que existe no ser humano. Então, essas 4 categorias, por sua vez, elas são o esqueleto que você pode pensar e meditar a partir dessa proposta nesse vídeo. Tá? Ficou muito longo, peço desculpa, mas é isso. Esse é o primeiro vídeo de dialética, né? Vai ter outros. Cada um eu vou tentar mostrar mais ou menos uma técnica, né? um esqueleto. Então, a intenção não é criticar a pessoa. Né? Vocês viram que eu não falei mal do Rodrigo já em nenhum momento, nem jamais eu falei isso, porque eu gosto muito do trabalho dele, inclusive. Mas é mostrar, assim, possibilidades que dá para fazer a partir do conhecimento que é dado. Né? Tem o conhecimento que é dado, de repente você pode utilizar aquilo para abrir mais coisas, né? Para ver mais coisas. Né? O meu foco é esse aqui, esse material. E espero que vocês tenham gostado e tenha servido. E a gente se vê nas próximas aulas. Eu não sei qual é a próxima, né? Vai o que for aparecendo sempre na minha cabeça. E vamos lá, espero que dê certo. E tchau, gente. Até a próxima. Se tiver.